Boa noite, senhoras e senhores, presidente do Legislativo, secretários, demais vereadores. Em nome da gestão Cruz Machado para Todos, do prefeito Antônio Luiz Tchaikovsky, do nosso vice, o Wilson Daniel Bartchak, eu quero agradecer a presença de cada um dos senhores aqui hoje e dizer que essa audiência é um sonho do município de Cruz Machado de estar fazendo a revitalização, vamos dizer assim, a renovação do nosso plano diretor. Desde 2017, a gestão passada, e essa gestão vem trabalhando em cima do plano diretor para ser refeito. E não é fácil conseguir recurso. Com as economias que a gestão fez, Cruz Machado, com o apoio dos vereadores, conseguiu essa contratação. A empresa Latos está aqui conosco hoje, vai iniciar esses trabalhos. Cruz Machado tem muito que melhorar e vai depender de nós aqui hoje o futuro. O futuro para nós ter uma cidade mais organizada, um perímetro urbano melhor, que dê acesso a todo mundo e que faça Cruz Machado ser perseverante para o futuro, né? Eu quero deixar com vocês o agradecimento, quero que vocês compareçam nas outras audiências públicas que serão feitas também. A gente vai ter uma parte de debate daqui a pouco, e eu vou chamar a empresa para assumir os trabalhos, que hoje serão um pouco mais rápidos, a gente já trabalhou o dia inteiro na prefeitura, e vamos continuar aí, tá bom? Muito obrigado a presença de vocês. Sei que cada um de vocês quer o melhor para o município. Hoje nós não vamos pensar aqui para o nosso bem, a minha necessidade, mas nós temos que pensar na necessidade do município inteiro, que é melhorar Cruz Machado. Muito obrigado. Obrigado pela presença de todas e todos. Estamos com a casa cheia hoje aqui. Deixa eu só virar o computador para cá. Bom, a ideia é que eu fazer uma breve exposição dos trabalhos que a gente está realizando. A gente fez a nossa primeira reunião de contrato ali no dia 5 desse mês, do mês passado, 5 de junho, e viemos desde então conversando com a prefeitura para estar aqui nesse momento. Então, ontem a gente já fez uma reunião preparatória junto com a prefeitura, hoje a gente passou o dia, reuniu todas as secretarias de formas individuais para ir conhecendo o município, e hoje a ideia é que a gente fazer uma reunião, na verdade, de mobilização, de apresentar um pouco desse trabalho que a gente vai realizar. O trabalho inicia hoje, né, digamos, essa semana, ele é um trabalho de longo prazo, ele não encerra amanhã, é um ano de trabalho, nós temos várias etapas de trabalho, várias fases a cumprir, toda a fase precisa respeitar a fase anterior, e é isso que eu quero mostrar hoje aqui para vocês, todo esse nosso cronograma de trabalhos. E falar um pouco também o que é o plano diretor, e, por último, e talvez o mais importante, por isso que não quero me alongar muito aqui, é ouvir as expectativas de vocês, quais são as impressões que vocês têm do atual plano diretor de vocês. Como bem diz o nosso contrato ali, a gente não está elaborando um plano diretor do zero, você já tem um instrumento, você já tem uma lei vigente, na verdade, várias leis, perímetro urbano, uso e ocupação, lei de parcelamento, que a gente aqui está chamando tudo de plano diretor, mas a gente sabe que congrega várias leis. Antes, acho que é importante apresentar, então, né, rapidamente, a nossa empresa. Nossa empresa tem mais de 15 anos de experiência, é uma empresa fundada lá em Porto Alegre, somos lá da região metropolitana de Porto Alegre. Essa empresa surgiu muito da necessidade dos sócios fundadores, que eram funcionários públicos, se exoneraram para constituir a empresa, justamente vendo que tinha uma necessidade de assessoria aos municípios na questão do planejamento territorial. Então, temos aí, seguramente, mais de 160 trabalhos realizados, mais de 30 planos diretores. A gente atua no Brasil todo, então, hoje mesmo, digamos, neste mês já fizemos trabalhos na região metropolitana de Belo Horizonte, estamos ontem terminando um plano diretor de Serranópolis do Iguaçu, na região mais norte, noroeste aqui do estado, já realizamos alguns trabalhos aqui no Paraná, não só de planejamento de plano diretor, mas de plano de habitação, diagnóstico da criança e do adolescente. No Rio Grande do Sul já fizemos também vários trabalhos, trabalhamos em municípios de grande escala, pequena escala, e isso tudo nos traz uma experiência, talvez um método de trabalho, mas eu digo para vocês, seguramente, sem a participação da população aqui de Cruz Machado, sem ouvir vocês, sem o engajamento de vocês nas próximas etapas, não será um plano de acordo com que vocês merecem. Assim. Então, assim,
nós trazemos a metodologia, a expertise, as ideias de fora, mas precisamos do engajamento de todo mundo aqui. Então, a nossa metodologia de trabalho, vocês vão ver aqui, ela é muito participativa. Então, aqui é um pouco do que a gente já fez, de planos diretores, códigos municipais, instrumentos da política urbana. A gente trabalha com todo tipo de planejamento territorial. Um pouco aqui dos técnicos envolvidos. Então, eu sou o Thiago, sou, além de especialista em gestão estratégica do território, mestre, doutorando em planejamento urbano, sou um dos sócios diretores da empresa. Estou aqui com meu colega, arquiteto urbanista, mestre em planejamento urbano, o Bruno Galina, mas a equipe é composta, e vocês vão ver durante esse 1 ano, de vários profissionais. Temos a coordenadora, a Manuela, que certamente em algum momento vai vir aqui no município. Temos a Jaqueline Menegassi, uma das nossas sócias fundadoras. A Camila, engenheira ambiental, também se fará presente aqui no município. Ingrid, a nossa advogada. Temos o Márcio também, engenheiro civil. Então, fazer um plano diretor não é um plano de uma pessoa, de uma empresa, da população, exige vários técnicos, é multidisciplinar. Isso é importante porque as dificuldades urbanas do território urbano e do território rural não se limitam só à questão da engenharia civil, da arquitetura e do urbanismo. Nós temos questões legais, temos questões ambientais cada vez mais fortes. Eu venho lá de Porto Alegre, da região metropolitana, a gente sabe a importância hoje da pauta, já sabíamos antes, né, mas eu acho que a gente ainda está meio em choque da importância da pauta aí, das questões climáticas, do meio ambiente para o futuro das nossas cidades. Falar rapidamente aqui, a ideia também é a gente trazer um nivelamento de conceitos aqui, de entendimento sobre o que é o plano diretor, né. Então, o plano diretor, ele abrange algumas leis, alguns instrumentos. Normalmente, a nossa empresa gosta de transformar isso tudo numa lei única. Sei que aqui no município vocês têm diferentes leis, mas quando eu falo em plano diretor, estou falando de toda aquela legislação urbanística, de perímetro, parcelamento do solo, o que pode e o que não pode, o uso do solo, quanto ocupar um lote, a gente está aqui falando de taxa de permeabilidade, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, os usos das atividades industriais, rurais. É muito importante a gente saber que o plano diretor, em que pese a lei federal que regulamenta ele, diz Estatuto da Cidade, o plano diretor é para todo o território do município, não é só para a questão urbana. Então, temos um grande desafio aqui. Você tem um território enorme rural, com uma população enorme no rural, mais do que no núcleo urbano. Então, é um desafio de planejamento, é algo super que a academia está discutindo, como é que a gente faz os planos diretores nesses municípios que são talvez mais rurais que urbanos. Então, essa metodologia e essas questões teóricas também, o Estatuto da Cidade, às vezes, não consegue nos munir. O Estatuto da Cidade é uma ótima lei. Então, o Estatuto da Cidade diz o que é regulamenta o plano diretor. O Estatuto da Cidade é quem tirou os artigos 182, 183 da Constituição Federal, lá de 88, que dizia da reforma urbana, as questões urbanas. Veio só em 2001, 13 anos depois do Estatuto da Cidade, para dizer, então, regulamentar esses artigos. E ele diz quem tem que fazer o plano diretor, o município, e as regras básicas. Mas o Estatuto da Cidade estava vendo, talvez, os municípios com mais de 200 mil habitantes, muito urbanos em sua grande Constituição, e talvez não traga todas as respostas para nós do como fazer um plano diretor para Cruz Machado, que tem uma população, então, como eu disse, grande rural. Então, são debates que a gente vai ter que ir construindo juntos. A gente está muito habituado a fazer planos diretores em municípios predominantemente rurais, em escalas até menores do que aqui hoje a gente tem 18 mil, 20 mil habitantes. A gente já trabalhou com municípios de 2 mil habitantes, 3 mil habitantes, 4 mil habitantes. Já trabalhamos em capitais de 800 mil habitantes também. Cada plano é um plano. O Estatuto da Cidade, então, é a Lei 2.10.257, de 2001. Ela traz a obrigatoriedade, então, de alguns municípios realizarem planos diretores. Nem todos os municípios precisam. Aqueles que já realizaram, como é o caso de Cruz Machado, precisam revisar ele, e ela traz a obrigatoriedade de revisar a cada 10 anos. O plano diretor de vocês, se não me engano, é de 2008, então estamos aí, acho que foi bem colocado, já há um tempo está tentando essa contratação, porque sabe que está há um tempo atrasado, é necessário revisar o plano. O Estatuto da Cidade fortalece, então, o plano diretor como instrumento permanente de planejamento. A gente vai passar esse 1 ano trabalhando aqui com vocês, vão trazer metodologia, conceitos, mas o plano diretor é um planejamento permanente. Ele não encerra quando entrega a lei. Ele, dentro do plano diretor, vai ter, normalmente a gente deixa lá nos capítulos finais, o sistema de gestão desse plano. A gente entrega uma visão de futuro, pensa um zoneamento, pensa, né, um regramento urbanístico.
Mas a cidade, às vezes, é mais dinâmica, então precisa ter todo um sistema de gestão que vai pensar. Quando tem uma situação que não está prevista no plano diretor, quem é que decide? Como a gente pode, daqui a pouco vem um grande empreendimento, que a gente não estava nem imaginando desse porte, como é que a gente pode fazer para caber no nosso município? Então, o plano diretor também é um instrumento que ele não pode ser estanque. Ele é uma lei, a gente faz todo esse esforço de planejamento, o executivo está fazendo todo esse esforço de planejamento, e é um esforço, vai envolver a consultoria, mas muitos técnicos da prefeitura, a população, os chamamentos públicos, mas depois esse documento todo, essa minuta de lei, vai para a Câmara, quem aprova as leis são os vereadores, e é a Câmara que, depois de entregue essa minuta, vai também poder, né, trazer as suas expectativas, trazer os seus anseios, como tem que ser a construção das leis, e depois ele tem que ser aplicado. E ao virar lei, também, como teve todo esse esforço de mobilização para construir, a gente vai fazer 3, 4, 5 audiências públicas, é importante também que seja uma lei que não possa ser mudada da noite para o dia, justamente porque a gente tem que ter esse esforço de entender que a gente está pensando a cidade do futuro. Então, é uma lei que tem um... Eu sempre, não é puxando o peixe para o meu assado, faço plano diretor, acho que é a lei mais legal, né? Mas eu acho que é uma lei diferente um pouco das outras. É uma lei que vem de um esforço do executivo, um esforço de planejamento urbano, de técnicos, de audiências públicas para a construção. Aqui também é importante, o Estatuto da Cidade traz algumas diretrizes para a elaboração dos planos diretores, né? Então, a garantia do direito da cidade sustentável, não pode ser palavras soltas, a palavra sustentabilidade às vezes fica muito solta no nosso, tudo é sustentável, as empresas têm ações sustentáveis, o município tem ações sustentáveis, a gente tem que concretizar ela, a gente pretende fazer isso nesse tempo que a gente trabalha aqui, não é só no Rio Grande do Sul, a gente sabe que vocês também passaram por situações aqui de questões ambientais, de chuvas, enchentes, então assim, não é algo que pode fugir do nosso plano diretor. Gestão democrática, talvez o que o Estatuto da Cidade traga de mais diferente dos planos de diretores antes do Estatuto da Cidade, é a questão da gestão democrática desse planejamento. Então, é importante a participação da população. A ordenação e controle dos usos do solo, talvez seja o filé do plano, né, a gramática do plano, que os engenheiros e arquitetos usam no dia a dia, os empreendedores no dia a dia. E o outro item ali, que é essa frase enorme, justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização, é justamente entender que fazer cidade, construir cidade, custa. Tem custo de infraestrutura, serviços, segurança, iluminação na infraestrutura, asfaltamento, e esses recursos são muito pagos com o imposto da coletividade. Então, cidade se constrói através dos tributos, muitas vezes. E, muitas vezes, aqueles que em maior quantidade contribuem com esses tributos, estão nas zonas mais afastadas, com menos infraestrutura desse território. Então, a gente tem que entender que a urbanização tem que se dar por todos de forma justa. Então, o Estatuto da Cidade bate muito nessa tecla, que ao construir cidade, a gente não está construindo para poucos, a gente está construindo de forma coletiva para todo mundo ter os mesmos acessos aos mesmos serviços de forma mais equânime. Ainda continuando, então, no Estatuto da Cidade, né? No artigo 40, ele bota ali, o plano diretor aprovado por lei municipal é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Então, também, hoje estamos trabalhando aqui em 2024 no plano diretor, mas a gente sabe que pese no último censo, Cruz Machado diminuiu um pouco a população, mesmo diminuindo a população, a cidade cresce, é natural que a cidade se expanda. Então, o instrumento básico para pensar essa expansão é o plano diretor. Às vezes a gente já viu, aqui hoje até nas reuniões a gente viu, que se a gente conseguir direcionar, através da lei, uma expansão naquelas áreas que são menos alagáveis, que têm menos risco de deslizamento, futuramente é melhor para a população a gente procurar densificar essas áreas. Então, ele é um instrumento básico que vai guiar essa expansão. Como? Bom, através de vários instrumentos que a gente tem, vários mecanismos, que a gente vai, pouco a pouco, né, nas audiências públicas, explicando para vocês, mas de como constituir. O plano diretor é uma parte integrante do processo de planejamento municipal. Enfim, o plano diretor não está solto no nada, né? A gente tem o plano plurianual, então o plano diretor vai pensar em medidas que depois tem que estar previsto lá no plano plurianual, nas leis de diretrizes orçamentárias. Não é à toa que no final desse processo de planejamento, eu vou apresentar para vocês aqui também, a gente constitui o PAI, que é o plano de ação e investimentos desse plano diretor. Então, a gente vai prever todas aquelas ações que a gente pensar de desenvolvimento do território, ter que pensar a questão financeira e de investimentos desse plano.
O plano diretor, já disse, né, deve englobar o território como um todo, não é só a questão da cidade, e ele deve ser, como também já apresentei, revisto a cada 10 anos. Pode ser revisto antes? Pode ser revisto antes. É um processo que dá um trabalho, tem um custo, a gente costuma indicar que se faça a cada 10 anos, que é o limite da lei, mas também outros planos são previstos revisões antes. Então, plano de mobilidade, se não me engano, as revisões são antes, plano de saneamento, as revisões são de cada 4 anos, isso tudo é algo que a gente pode construir durante esse processo de planejamento. Vai estar lá no plano diretor, em quanto tempo ele tem que ser revisado. Aqui que eu coloquei para vocês. Então, eu estou falando aqui plano diretor, plano diretor. Nós, quando eu falar em plano diretor, traduzam. São todas essas leis que a gente está englobando junto no nosso processo de planejamento. Tá? Então, a gente tem a lei do perímetro urbano e das áreas de expansão. Então, é o que desenha a sede, o que é urbano, o que é rural. É muito importante, porque para a cidade tem certos deveres, né, de infraestrutura que a zona rural não tem, como também tem contrapartidas. Quem vive dentro da cidade tem PTU, quem vive na área rural tem ITR. Lei de uso e ocupação do solo. Então, sempre que a gente falar assim, vamos revisar o uso da cidade. A gente está falando das atividades, o que pode e o que não pode no território. Já sabemos que o plano atual de vocês, às vezes, ele é talvez muito rígido. Nessa zona não pode tal coisa. Hoje a gente tem trabalhado de forma muito mais miscigenada a cidade. Então, a gente sabe que para as pessoas tentarem se deslocar menos na cidade, tem que ter comércio perto de habitação, locais de emprego perto da residência. Então, a gente tenta fazer um mix nesses bairros, não deixar as zonas tão estanques. Mas, é claro, tem alguns empreendimentos, talvez uma indústria mais pesada, que não é agradável ficar do lado de uma casa, né, de uma área residencial. Então, isso tem que sempre passar. Uso, a gente está falando em atividade. Ocupação, a gente já está falando muito mais da construção que a gente está fazendo dentro daquele lote. Então, ocupação, às vezes, a gente está pensando em altura, afastamento lateral, afastamento frontal, a gente está falando em taxa de permeabilidade, o quanto naquela ocupação tem que deixar terreno permeável, isso é fundamental para a gente pensar em situações, inclusive, que a gente tem cidades com bastante precipitação, taxa de coeficiente de ocupação, coeficiente de aproveitamento. Então, isso tudo são, talvez, os termos técnicos que a gente vai apresentando de pouco em pouco para vocês, mas tem muito mais a ver com a ocupação do território. As atividades e a edificação. Né? A lei do sistema viário, também, a gente revisa a hierarquia viária, eleger quais são aquelas principais vias, quais são, talvez, vias que não devam passar transporte pesado, pensar em vias secundárias, isso tudo tem a ver também com a velocidade dessas vias, a gente pensa não só para o território urbano, como para o rural também. Questão do parcelamento do solo, então, muito mais de construir lotes, de construir quadras, de como a gente divide esse território. É fundamental a gente pensar isso também. A gente sabe que aqui tem algumas polêmicas quanto a esse assunto. Vamos, durante este ano, tratar dessas questões. Qual o tamanho do lote mínimo, qual o tamanho do quarteirão estruturador. Tudo isso está dentro, então, dessa lei do parcelamento do solo para fins urbanos. Nós temos a questão da revisão do Código de Obras, que diz um pouco sobre as edificações, como construir. É uma lei, às vezes, em cidades menores, mais usada que o plano diretor no dia a dia para regular as edificações, e o Código de Posturas e Meio Ambiente também é revisado. Esses dois códigos a gente sempre deixa para revisar depois de toda a discussão feita do plano diretor, das leis, a gente adapta eles ao que a gente conversar nesse processo de planejamento. E, por último, como eu disse, ainda está previsto no nosso termo de referência, que é o que guia o nosso trabalho aqui na consultoria, que é o Plano de Ação e Investimentos. Ele define as ações e investimentos necessários para implementar o plano diretor. Então, lá no final, a gente vai ter, normalmente, uma tabela, um Excel, uma matriz, que vai dizer, temos que pensar em funções próprias de contratação de novos fiscais de obra. Quanto isso pode custar? Como isso tem que ser previsto no orçamento do município, isso tudo a gente coloca, pensando ação, valores e fonte de recursos, prazo de execução. Então, também entendendo que o plano diretor é um instrumento de planejamento, não um projeto específico que a gente vai fazer, engloba muitas ações, e algumas ações a gente pode, sim, já pensar em valores e como distribuir, talvez, nesses 10 anos que a gente vai estar pensando para frente. Como é que a gente trabalha, então, né? Não é porque a gente gosta de trabalhar assim, mas é porque lá o Estatuto da Cidade traz que tem que trabalhar dessa forma. É uma metodologia participativa. Então, a gente
é os técnicos, junto com os técnicos da prefeitura, vamos produzir conteúdos, vamos produzir conhecimento, mas a gente também tem que ouvir aqueles que aqui moram, né? O que a gente quer, na verdade, é entender a cidade que a gente tem hoje, Cruz Machado em 2024, e projetar ela com cenários futuros, expectativas futuras para 2034, para daqui a 10 anos. Isso, então, depende muito da participação de todos vocês. A gente fala que construir um plano diretor é um pacto de futuro. A gente está pactuando. Daqui a 10 anos, ou né, se a gente for pegar os documentos de 10 anos atrás, a gente pode ver que a cidade foi para outro lado. Imagina, em 2008 não se previu que teria uma pandemia, acho que não se previu metade das catástrofes que a gente passou nesses últimos anos aqui no Brasil, mas era uma tentativa, né? A gente tem que tentar criar esses cenários. Bom, talvez 10 anos atrás não se previa que agora a gente ia estar discutindo que houve uma redução de população aqui no município. E isso já muda a nossa expectativa para daqui a 10 anos. Será que vai continuar crescendo a cidade indiscriminadamente, como se pensava, talvez, nos censos passados, né? Quando se imaginou que Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, grandes capitais iam perder população também. Então, não é só Cruz Machado que perdeu população, outras grandes capitais também perderam. Isso traz novos desafios para o nosso planejamento. E talvez desafios ainda maiores, né, de como manter a população aqui, como atrair mais população para cá, porque a gente sabe que os municípios também precisam se manter, não só perder a população. Então, nós temos aqui, como é que a gente estrutura o nosso trabalho, né? A gente tem a equipe da Lattes Consultoria, que eu apresentei para vocês. A gente trabalha diretamente com uma equipe municipal, que a gente chama ETM. Tem um decreto hoje do prefeito colocando, então, quem é essa equipe. São responsáveis de várias secretarias que vão estar trabalhando no dia a dia com a gente, nos passando informação, trazendo questões que eles já estão habituados a lidar aqui com o plano diretor. Tem uma coordenação, aqui essa pergunta ficou, mas a gente já decidiu que vai ter uma coordenação dessa equipe. Tem um conselho municipal da cidade, saiu escrito errado ali. Então, o conselho hoje de vocês não está constituído, não está atuante. A gente vai trazer representantes de outros conselhos para atuar no lugar, até que a gente tenha uma lei definida do conselho. O conselho existia via decreto, agora tem que fazer uma lei, isso tudo a gente está ajustando já. E a comunidade. Todos são convidados a participar. Claro que não tem como ser uma assembleia permanente, senão a gente não tem como avançar os trabalhos, mas de pouquinho em pouquinho, vocês vão ver no cronograma ali, a gente para o que está fazendo, apresenta a comunidade para deliberação, né, aprovação ou não, traz as suas expectativas, sua realidade, ok, seguimos em frente. Paramos mais uma etapa, apresentamos a sociedade, provavelmente vai ser sempre nesse ambiente aqui, numa audiência pública, que a gente vai conseguir de pouco em pouco trazer. É claro que não vai ser só nos momentos de audiência pública. A gente quer ir às comunidades, o território é muito grande, 32, 38 comunidades a gente tem em todo o território. Também temos que pensar de forma a centralizar elas, né, senão se torna muito difícil fazer em todos os lugares, mas com certeza a gente vai fazer oficinas locais, temáticas, com temas ou territoriais, para a gente entender um pouco de cada território, comunidade e distritos que aqui existem. Então, outra forma que a gente trabalha bastante é através de questionários. Então, hoje, a internet nos permite essa possibilidade. A gente tem atuado muito, terminou uma audiência pública, deixa ainda um debate via um formulário na internet, segue os links nos grupos do WhatsApp, e a gente consegue pegar a opinião de mais gente, mais moradores aqui, seja do ponto de vista de satisfação de serviços, ou opinando diretamente sobre algo que a gente está propondo. Então, a gente tem utilizado essa ferramenta, me parece que é uma forma da gente aprofundar o debate, que não fique restrito a essa 1 hora de debate que a gente faz aqui, né? Do processo de elaboração, então. A gente tem alguns momentos, né? A gente tem esse momento de reflexão, entender o território, que a gente vai buscar quais são os conflitos, de forma provocativa mesmo. A gente quer saber quais são os conflitos no município. Não só conflitos de ocupação irregular, conflitos de... A gente quer saber. Daqui a pouco tem instalado uma indústria do lado de uma creche, né? A gente trabalha num município que tem uma indústria de bloquetes,
do lado de uma creche no município, e é o grande caos nesse município, como fazer. Quem veio antes, a creche ou a indústria? E é polêmico, se tu for ver nos arquivos da prefeitura, é polêmico mesmo ver quem vem antes. É um conflito tipicamente urbano de uso. Bom, tem conflitos de estar utilizando áreas onde não poderia. A gente sabe que aqui, como em todos os municípios que a gente já trabalhou, deve ter muita ocupação em área de APP. Mais ou menos, tem uma consolidação antes da lei federal que tinha cidades construídas em cima de APPs. Aqui também é um debate que a gente terá que fazer no momento oportuno. Então, assim, a gente tem vários conflitos urbanos que a gente tem que ir decidindo. Temos também potencialidades, nem tudo é problema no município. A gente tem questões que o município já achou uma regra, já achou uma forma de fazer diferente de outros municípios. Vamos pegar essas ideias também para trazer para o nosso plano diretor. E expectativas, é isso, a gente está pensando um pouco futuro. Então, assim, talvez eu pense Cruz Machado diferente do Bruno pense Cruz Machado, então cada um tem suas expectativas do futuro, e a gente vai ter que, de alguma forma, pactuar essas expectativas. A gente não tem como ter 18 mil planos diretores, né, 18 mil habitantes aqui, a gente vai ter que ter um plano diretor, entendendo que o que prevalece? O interesse da coletividade, não tem muito como fugir dessa questão. Então, é evidente que, às vezes, eu tenho uma propriedade num lugar que eu gostaria de construir, mas, coletivamente, se decidiu que ali tem outra função social aquela propriedade. É a maioria, a gente tem que sempre pensar nesse interesse público quando a gente faz o plano diretor. Isso vem desde lá do Estatuto da Cidade, da Constituição Federal, que as propriedades têm a sua função social. Quanto ao estudo, a gente pensa, cria expectativas, e a gente tem que dar uma solução. Daí a gente constrói um modelo territorial para tudo isso. Então, dentro do plano diretor, vão estar lá as estratégias. Talvez é como vocês conheçam o plano diretor de vocês hoje. O plano diretor, tirando a lei de uso-ocupação, a lei de perímetro, o plano diretor de vocês é muito de diretrizes, estratégias para o território. É uma questão, talvez, mais política para o território. Temos que construir. Partimos desde lá de um macro zoneamento, criando grandes zonas, pensando para onde é que a gente quer ir. Depois, talvez, venha o que eu disse ali, que é a segunda parte do nosso plano diretor, que é o filé do plano diretor. É decidir os instrumentos que a gente vai utilizar, o regime urbanístico que a gente vai colocar. Então, o Estatuto das Cidades traz, talvez, assim, de forma mais direta, 11, 12, 13 instrumentos urbanos, instrumentos bem complexos de se aplicar, que às vezes não faz sentido a gente aplicar aqui no município. Então, a gente vai discutir um a um se tem direito eu ter aqui uma operação urbana consorciada. Tem poucos municípios do Brasil que conseguem fazer uma operação urbana consorciada ou uma outorga onerosa do direito de construir. São palavrões que o Estatuto da Cidade traz, né? Outorga onerosa do direito de construir, que é o solo criado, quando eu compro o índice para poder construir mais. Olha, poucos municípios no Brasil também conseguem aplicar esse instrumento. Municípios com muito mais especulação imobiliária, com dinâmica imobiliária, não especulação, dinâmica imobiliária, conseguem aplicar. Então, isso tudo a gente tem que pensar. Esses instrumentos hoje estão previstos no atual plano diretor de vocês, com certeza vocês não aplicam. Assim. Então, a gente também gosta sempre de modular isso. Óbvio que tem alguns instrumentos que são mais obrigatórios constar, que é necessário ter e que vocês já aplicam, mas tem instrumentos que talvez é só perda de tempo mesmo. Assim. Podemos prever que, quando tiver a necessidade, regule esse instrumento. Assim. E, por último, como eu disse, um sistema de gestão. Assim. Então, o plano diretor não fica muito mais restrito no papel se a gente não tem os técnicos trabalhando com eles, a sociedade podendo intervir neles. Então, a gente tem que pensar um conselho do plano diretor, para quando tem questões que não estão previstas no plano. A gente tem que pensar, talvez de ano a ano, a cada 2 anos, junto com, já tem via federal e via estadual também, as conferências da cidade. Então, pensar como a gente pode fazer a conferência da cidade do nosso plano diretor também é importante. A quem recorre quando tem uma dúvida técnica que os técnicos da prefeitura não estão conseguindo colocar? Será que não vale a pena ter um grupo de decisão dentro da prefeitura para tomar essa decisão, tirar um pouco o peso de uma decisão mais de gestão política, deixar um peso mais técnico? Isso tudo a gente vai discutir no decorrer desse planejamento, ter um sistema de gestão. Esse é o plano diretor. É uma parte bem técnica, mas é uma parte também bem que a gente tem que entender a cidade, que a gente conta com vocês. Eu digo que talvez a parte mais legal do plano diretor, e esse momento que foi colocado no início, né, que é um sonho nós fazermos o plano diretor, eu acho que o momento mais legal do plano diretor, e, de novo, não é porque
é o meu ganha-pão, eu faço plano diretor de pão, é a discussão do pacto social. Eu acho que esse momento, se a gente conseguir utilizar esse momento de reflexão social nas audiências públicas, no debate a gente vai levar para a sociedade, pensar qual Cruz Machado do futuro, o que a gente quer para daqui a 10 anos. Às vezes, fugindo um pouco só da pauta específica de ordenamento territorial, pensar desenvolvimento econômico. Minha formação, eu sou economista de formação. Então, assim, é muito legal quando a gente consegue casar algumas pautas. O que a gente vai estar produzindo daqui a 10 anos? Qual vai ser a nossa área rural daqui a 10 anos? Como é que está o mercado da erva mate daqui a 10 anos? Então, assim, se a gente consegue pensar de forma mais geral e fazer esse pacto, que não é de um partido, não é de uma gestão, vejam, é um plano que é para durar 10 anos, então é um pacto de Estado, quase assim, o que a gente vai conseguir para daqui a 10 anos. Então, esse é o nosso passo, isso é o que é o plano diretor. Talvez seja um sonho mesmo, né, conseguir, mas é um pouco, eu acho que a gente tem que se permitir o momento de pensar o futuro. Agora o Bruno vai apresentar um pouco, passo a passo, de como é que a gente vai chegar lá. Então, pessoal, boa noite. Então, depois, né, dessa explanação que o Thiago fez explicando o que é o plano diretor, agora a gente tem que pensar como a gente vai fazer o plano diretor, né? Então, a gente vai ter uma série de fases, uma série de etapas que vão dar conta em cada momento de uma determinada fase, né? De um determinado conteúdo para a gente pensar. A primeira seria essa mobilização que a gente está fazendo hoje, essa primeira questão de chamar a população compreender o que é o plano diretor, essa primeira conversa que a gente faz com os técnicos, né? A segunda questão é justamente o diagnóstico que a gente vai estar realizando para compreender quais são os problemas, quais são as potencialidades. A terceira fase é essa questão das diretrizes, como a gente vai estar pensando a modulação do território, a direção do crescimento, aonde a gente não pode ocupar. Então, a gente vai avançando fase a fase, cada fase a gente vai pensando e vai propondo à população a participação também para conseguir casar os interesses técnicos com os interesses da sociedade. Então, vamos pensando assim na questão do diagnóstico, né, a partir dessa análise temática integrada, o que vai ser isso? Né? Vai ser justamente essa leitura técnica a partir dos dados técnicos, a partir da percepção da equipe técnica do município, a partir também da leitura comunitária, a partir, na verdade, da forma como a sociedade enxerga a cidade, a forma como a sociedade quer a cidade. Então, a gente vai juntar essas duas formas de leitura para pensar esse diagnóstico. Né? Na sequência, então, as estratégias, que são as estratégias para se pensar as diretrizes para uma cidade sustentável. Então, a gente tem na parte do diagnóstico as informações oficiais que a prefeitura vai estar nos fornecendo, as informações que nós vamos a campo para conseguir coletar também, e as informações sistematizadas dessas leituras da comunidade, que vão se dar de duas formas, na verdade. Né? A partir de audiências públicas, a partir de oficinas temáticas e a partir de oficinas virtuais e questionários online. Né? Então, assim, a primeira parte seria essa mobilização que a gente está fazendo hoje. A gente já deu início a partir dessas questões dos técnicos também. Né? Todo esse trabalho que a gente desenvolveu ontem e hoje aqui com o pessoal da prefeitura. A segunda parte é o diagnóstico, né? Como eu comentei, a gente vai, a partir da coleta de informações, fazer essa sistematização, que é importante que tenha participação para que a gente consiga identificar a cara que Cruz Machado tem e justamente a partir disso conseguir propor essas novas diretrizes, né? Que tenha justamente essa ideia de construção coletiva. Né? Então, o termo de referência ele pensa em três grandes blocos, digamos assim, para a gente pensar. São as áreas aptas, as áreas com restrição e as áreas que são inaptas para a construção. Então, para onde a gente vai crescer com a cidade. Né? Como é o uso e ocupação do solo atual e qual que é a capacidade, né, dos equipamentos, né? Qual que é a capacidade dos equipamentos de saúde, de lazer, né, e de educação, para a gente pensar se eles dão ou não dão conta hoje, né, da realidade. O segundo passo é justamente a questão das restrições ambientais. Isso a gente já percebeu que tem uma questão muito forte em termos de a questão, né, de alagamentos, enxurradas, deslizamentos. Então, isso é um condicionamento muito forte para a questão do crescimento da forma urbana. A terceira parte ali seria a própria questão, né, das condições gerais de moradia, questões fundiárias, para os próprios loteamentos regulares também é uma outra questão que a gente vai ter que tratar, né, ao longo, né, desse trabalho.
A terceira parte, então, a condição das infraestruturas de mobilidade, como é que a gente vai estar articulando o núcleo do município com a área regional e com a parte rural, né? A gente já viu também que tem muitas áreas rurais que também tem uma questão de acessibilidade, né, aos serviços públicos na sede do município. Então, como é que a gente vai pensar todo esse deslocamento intraurbano, urbano-rural e urbano-regional, né? E como vai também funcionar a questão, né, como o Thiago comentou, aliás, como já funciona a questão do conselho e da participação, né, dentro do atual escopo. Então, a gente vai ter, a partir disso, pensar as estratégias, né? Então, a construção de uma cidade sustentável, o que vai ser isso? Vai ser a partir desse diagnóstico que tem a cara do município, que a gente espera que a gente consiga construir justamente com a participação, né, de todo mundo, né, tanto da equipe técnica como da comunidade. Né? A partir disso, pensar essas visões estratégicas para o município, né? O que a gente consegue identificar de problema, o que a gente consegue pensar de potencialidade, o que a gente quer, o que a gente deseja para cada parte do território, né? E de uma forma também conjunta pensar essas estratégias e instrumentos. Então, pensar a partir disso esse modelo, esse reordenamento territorial para ver o que a gente consegue pensar que dá certo, onde a gente quer expandir a cidade, enfim, pensar de forma integrada. As propostas, então, para garantir os direitos da cidade sustentável e os instrumentos urbanísticos, que o mais básico seria esse modelo de uso e ocupação do solo, mas também tem todo um outro conjunto de instrumentos do Estatuto da Cidade que a gente vai estar conseguindo inserir justamente para viabilizar essas estratégias que a gente vai estar propondo. A partir disso, a gente vai ter esse conjunto, né, que seria as minutas de lei, de projeto de lei, né, que vai dar conta, como já comentou ali, a gente vai fazer um modelo conjunto, né, um plano diretor, né, que vai comportar as leis de parcelamento, as leis de uso e ocupação do solo, as diretrizes, ou se a gente vai pensar né, nesse modelo separado como vocês têm. Isso é uma questão a ser decidida. Justamente com isso, a gente vai ter o plano de ação de investimentos e uma outra forma também de articular o sistema de planejamento a partir, né, da forma de gestão, né? Quem que vai estar atribuído a fazer o quê, né, dentro dessa estrutura, quem que vai estar ali para dirimir as dúvidas, quem que vai conseguir propor eventualmente alguma coisa, quais que são os mecanismos de participação, né, como provavelmente o plano diretor não vai dar conta de todos os casos, por exemplo, né? A gente vai ter um conselho que vai dar conta de decidir se vai ser possível ou não, a gente vai ter instrumentos para fazer uma avaliação do impacto disso, a gente pode propor audiências públicas para decidir se a comunidade que está impactada ali vai conseguir dar conta dali, ou vai aceitar que tal empreendimento de maior impacto também se aloje na sua vizinhança. Então, são mecanismos de participação, né, seja num conselho, seja num comitê, seja na audiência pública, que ajudam a dar peso e corpo para esse plano diretor. Um pouco aqui do nosso cronograma para ir finalizando. A gente vai estar aqui, né, até o final de julho, pensando esse primeiro produto, que é essa análise mais da capacidade da equipe técnica em responder o plano diretor antigo, né, olha, o atual, né, a gente está propondo o novo. E também qual que vai ser a metodologia, que na verdade é essa que a gente está apresentando agora, né, quais são as etapas, quais que são o cronograma, quais são as etapas de participação, quais são as atividades que a gente vai estar realizando. Então, isso vai até aqui final de julho. Na sequência, a gente vai ter todo o desenvolvimento, né, dessa análise temática integrada, que vai ser o diagnóstico. Então, a gente vai ter as etapas também de participativas, reforçando, seja por questionário, seja por audiências públicas, ou por oficinas que também territoriais ou temáticas, né, como foi comentado antes. Então, isso a gente vai divulgando aos poucos a forma e as datas que essas atividades vão estar acontecendo. Então, para a gente ter uma audiência pública, a gente disponibilizar o produto, apresentar para vocês, né, para a comunidade possa vir e também discutir, né, não, talvez não seja bem isso que a gente pensou em termos de diagnóstico, talvez tenha um problema ali, talvez tenha um apontamento aqui, ou também, de outro lado, para a gente também pactuar, a gente pode retornar o produto, pode, né, fazer essas complementações que sejam necessárias para, na verdade, ter, de fato, a cara da cidade, né, a cara de Cruz Machado. Para depois a gente começar a avaliar a terceira etapa e dar seguimento a partir desse diagnóstico, como eu tinha comentado anteriormente, a partir de dezembro, né, onde a gente vai desenvolvendo novas atividades, até que vai ficar até a primeira semana aqui de fevereiro de 25, aliás, para
para a gente ter esse espaço para ir propondo e discutindo também com a população e com os técnicos a forma como esse plano vai, de fato, se tomar um corpo e vai ser aplicado. Para depois a gente começar desenvolvendo as minutas de lei, e isso já é um processo muito mais minucioso, né, porque a gente vai ter que transformar tudo que foi decidido, né, na coisa legal, né, e isso que vai vir para a Câmara de Vereadores depois para ser também aprovado, e isso que é a lei que, na verdade, vai ser, de fato, aplicada. Né. Então, a gente tem, digamos, de prazo, em princípio, até maio de 2025, para a gente conseguir finalizar esses trabalhos. Né. Então, agora a gente abre aqui para vocês, para o debate, para a gente começar a pensar quais são as dúvidas, as expectativas, né, e o que a gente pode estar discutindo agora para pensar a cidade, né, para o futuro. Ótimo. Acho que a ideia é ser bem dinâmico, assim, levantou o braço, leva o microfone, a gente pede que, né, faça a sua consideração, expectativa, se ficou com alguma dúvida da metodologia de trabalho, sua expectativa sobre o plano diretor. Se já quiser trazer alguma questão, é evidente que a gente não vai resolver tudo hoje, né? Aqui a gente está começando o plano, mas quem tiver já alguma consideração, eu observo tal questão, por favor, esse é o momento. Eu acho que fica de bom tom a gente ter uns 30 minutos para essas questões. Então, se precisar passar um pouquinho mais, não tem problema. Eu peço consideração também, falar aí 2, 3 minutos para dar mais chance do pessoal falar, mas também sem muito... Aqui, deixar de forma mais aberta mesmo o debate. Eu vou levar o microfone só porque eu acho que está sendo transmitido e daí a gente responde por esse aqui, o que a gente for capaz de responder nesse momento, né? Mas a gente quer pegar mais expectativas. Quem quer começar? Ah, tu vai ajudar aqui no microfone? Ah, então melhor. Tá. Por favor. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês de renovar esse plano. E você falou da erva, uma boa ideia. Na Itália, eles não, lá é proibido plantar pareira, fazer vinho. Está sobrando muito, é proibido. E quem sabe lá essa erva vai acontecer também, né? Mas isso é muito para o futuro. Mas o meu problema, que eu estou aqui, até eu vim sempre na Câmara, eu sou freguês da Câmara, era o cara que mais pisou nessa Câmara, foi isso. Era de medo que fizeram com o terreno que eu tenho ali, sabe? Uma quadra, e ficou ocupação restrita total. E eu já peço que se der para me dar a mão ali, vai ficar muito agradecido. Eu tenho 2 protocolos, já protocolei aqui na Câmara, as escrituras, tudo. Ele nasceu urbano, até tem um mapa no roof ali, deve estar fazendo 100 anos, tinha que cantar o hino nacional o dia que fazer aniversário esse mapa. E esse meu terreno ali foi loteado junto, sabe? E está total ocupação restrita. Eu já ia pedir que... Já, se não puder liberar nada, eu vou entrar com uma ação com tudo que eu tiver direito para reverter. E não é de agradecer mesmo a presença de todos e a vocês. O meu problema, por enquanto, é esse. O que é da questão desse plano é os loteamentos. O resto, eu acho que não tem. O loteamento que é o problema. O resto, o rio nosso que é pequeno, quanto a deslizamento de terra, assim, não houve, graças a Deus, nunca morreu ninguém, nunca teve problema. É os loteamentos, pode ter certeza. Muito obrigado, viu? Desculpa alguma coisa. Obrigado. Se tem mais alguém, fazer por blocos, depois eu dou algumas diretrizes para o debate. Eu também concordo com o seu Fredo ali. Eu acho que o problema maior está nos loteamentos, né? Eu acho que até o engenheiro que tem aqui, eles vão poder também fazer alguma pergunta, que está um problema, sabe? Sério, né? Não conseguem construir. E daí tem várias áreas restritas, né? Mas a gente observa em outras cidades, tipo Santa Catarina, eu ando bastante ali, a gente vê que as cidades são construídas em peral, sabe? Então, as nossas áreas, eu não vejo assim como área de risco, sabe? Você notando, vamos dizer, Concórdia, que é um peral, não sei se já passou por lá, mas aquilo lá você desce e sai quase em cima dos prédios, sabe? E constrói, né? Daí, o nosso problema está assim, várias área de risco, na área plana também está como área de risco. Sabe? Então, isso são as coisas que tinha que ver, né? Boa noite, sou o professor Edson e hoje estou aí assim, participando também pela CDL, né, da nossa cidade. Nós temos um pequeno rio que corta a nossa cidade, né?
E assim como em outras cidades aí do estado, Brasil afora, em 83, 92, 2014, né, cada 10 anos acontece, né, uma enchente que preocupa. E então vejo que é bem propício, interessante nós termos essa renovação desse plano diretor, porque se a gente não tem previsão de expansão do município crescer para determinado local, o que acontece é que as pessoas vão usando as áreas que são próximas do rio, né? E depois fica muito difícil, né, desocupar essas áreas, né? Então, eu acho que é interessante a gente planejar, né? A cidade, acredito que não vai crescer tanto, né, como se falou, né? A tendência é estabilizar a população, mas nós temos, né, outros bairros, outras ruas, né? Nós temos em direção a Santana uma única estrada, aqui dentro da cidade também, né? Poucas vias que dão acesso a locais que poderiam ser usados para habitações, né? E também planejar assim área industrial e assim por diante. Então é bem propício, bem interessante, né? Tá na hora mesmo de a gente ter esse plano e para a gente se adequar e adaptar as nossas necessidades aí. Perfeito. Acho que lá no fundo estão pedindo a palavra, eu vou responder essas três de forma geral e daí a gente passa a palavra para lá. Então, assim, acho que não é novidade, hoje muitos comentou sobre essa questão da restrição em alguns loteamentos, né? Assim, existem diferentes tipos de restrição para se parcelar, para se edificar, a gente tem que entender caso a caso, o pessoal da engenharia vai levantar os casos que a gente tem, entender o que pode ser feito ou não. A gente tem que entender que o plano diretor não é uma lei solta no mundo das leis do Brasil. A gente tem algumas restrições federais, algumas restrições estaduais, mas o que a gente conseguir compatibilizar e ajustar, de alguma forma, eu acho que a gente tem que procurar resolver os problemas, né? Mas eu sempre digo assim, a gente não tem como passar por leis federais, assim. Então, eu sei que muitas das restrições que talvez os senhores estejam se colocando de APP, de outras restrições. Então, assim, vamos ver como lidar. Eu não posso aqui dizer, sem conhecer os casos específicos, né, o que se dá. Tem soluções, mas nem para tudo tem solução. Tem soluções, mas nem para tudo tem soluções. Tem restrições que, infelizmente, o legislador federal não pensou em situações urbanas de cidades que crescem em torno de rios. Então, assim, 90% dos municípios que a gente já trabalhou cresceram em torno de rios e a gente tem sérios debates sobre a questão então, das áreas de proteção permanentes. E a gente tem que... O debate não pode ser que nos imobilize, tem que pensar alternativas, mas entendendo também que o plano diretor não pode passar por cima de leis federais. Mas vamos ver as situações. Hoje já tem uma lei federal que tende a ajustar as questões das áreas de proteção permanente nos territórios urbanos, então acho que isso também talvez seja um dos caminhos. Agora, outra questão é a área de risco, né? Eu digo isso não só... Não sei se é assustado é a palavra do que aconteceu agora na região metropolitana lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Vale do Taquari, que eu acho que a gente fala muito da nossa região metropolitana lá, mas as cidades mais atingidas foram 13 cidades ali do Vale do Taquari, tem cidade que sumiu do mapa, assim. A gente tem que tomar muito cuidado, assim, né? É evidente, a gente trabalhou num município, Igrejinha, fizemos um plano diretor bem legal lá, é um município da região metropolitana de Porto Alegre, que ele é um vale. Então, 70% do município está numa encosta e os outros 30% está num rio, está dentro de um rio. Assim. Então, é super complicado, porque também as pessoas residem lá e a gente tem que permitir expansão urbana, tem que permitir as pessoas viverem lá. Então, a gente tem que pensar em mecanismos de engenharia, soluções de como as pessoas podem morar. É evidente que nem toda inclinação, todo risco de deslizamento pode ser uma área inapta ou proibida de habitar. Mas talvez tenha que ter soluções de engenharia que o projetor tenha que prever para a pessoa lá poder habitar, porque a gente não pode imaginar que qualquer habitação numa inclinação vai suportar as intempéries que a gente tem sentido. Então, assim, para tudo tem que se pensar. Também a área de risco é área de risco, o próprio nome diz assim, né? A gente não pode deixar habitar algumas áreas. Agora tem que ver se tudo é área de risco, se não tem alguma solução de engenharia que se poderia ter.
tomando cuidado, claro, quando a gente faz uma lei geral de plano diretor, a gente tem que se permitir, exigir que tenha uma RT atrás daquela permissão, né? A RT é a anotação de responsabilidade técnica dos engenheiros, permitindo alguma solução, digo mais de inclinação que às vezes se poderia ter. A outra questão que o professor trouxe ali, então, é de expansão urbana, próximos de rio, as vias de acesso. Eu acho que é o debate que a gente tem que fazer aqui, que a gente fazia também nesses municípios que se consolidou em situações muito de risco, assim, né? Todo município, esse baita território que a gente tem aqui é de risco? Talvez não. A gente tem as saídas, hoje a gente mesmo viu no mapa que é uma zona de enchente, alagamento, que você já tem mapeado isso, que é muito positivo. Tem municípios que não tem mapeado, você tem mapeado. Tem já onde teve deslizamento, onde tem maior inclinação. Daí tu vê que tem um retângulo que é mais plano aqui. Bom, então vamos, quem sabe, pensar em instrumentos que indiquem a gente expandir para esse lado, já pensando numa via melhor para integrar com outros distritos, comunidades ou municípios. Isso é planejamento, isso é o que planejar o território pode fazer. Entender as limitações que o nosso território tem, e que são limitações dadas, não são limitações culturais, sociais, humanas, geográficas, geológicas, né, de clima, e a gente vai ter que se adaptar. Assim, a gente não tem como transformar geograficamente dessa forma nossos municípios. Me parece que, e daí, de novo, posso estar muito impactado com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a natureza vai ser mais forte. Então, assim, vamos aprender com isso. E aprender com isso não é dizer que a gente não vai conseguir expandir território, não. Mas vamos ter soluções melhores, respeitando mais curvas de nível, né? Eu acho que soluções não faltam. A nossa equipe técnica está habituada a debater esses assuntos. Até não apresentei uma pessoa importante que faz parte da nossa rede, que trabalha com áreas de risco, trabalha com essas questões mais de deslizamentos, tal, super conceituada nacionalmente, estava participando do plano nacional. Então, assim, vamos fazer uma oficina com ela, talvez ela não tenha tempo de vir aqui, fazemos online uma oficina com a Elô, para ela trazer ideias, soluções para nós. Assim. É um debate que a gente tem feito muito, tem sido exigido em todos os nossos planos, a gente gosta de fazer, mas assim, não tem solução fácil, tem que ser mais criativo às vezes. Abrir para o debate, acho que ali no fundo tinham pedido a palavra. Boa noite a todos. A minha pergunta é, a área rural, temos bastante área rural aqui, que será que é possível estar ampliando a área urbana para as pessoas terem mesmos benefícios que as áreas legais têm? E temos bastante terrenos pequenos no interior aí que eu não sei se existe a lei, parece que até 3.000 metros quadrados para conseguir documentar as escrituras, porque tem muitas pessoas que não estão conseguindo pegar a luz. Muitas pessoas, de repente, compram um pedaço aí para poder estar sobrevivendo, não tem condições de comprar um pedaço maior, então acaba pegando esses pedaços pequenos, tipo 3.000 metros, sei lá, alguns entendem como 1 litro, e se há lei para isso, para estar documentando essas áreas, para a pessoa poder estar conseguindo os documentos, para estar pegando sua luz. Outra coisa é essas casas germinadas, que outra cidade tem, será que é possível conseguir para Cruz Machado? Porque aqui não temos lei para isso. Eu acredito que seja uma coisa boa. As lojas de material de construção vão estar vendendo, enfim, temos emprego, as pessoas, construtor, vão estar vendendo suas mão de obra, outros material de construção, enfim, Caixa Econômica, que tem outros lugares para estar vendendo, financiar pela Caixa Econômica. Acho que hoje é mais ou menos isso aqui, porque acho que vão estar participando de vários debates, então não vou tomar o tempo de outras pessoas, mas depois vou estar trazendo mais algumas perguntas aí, mais para frente aí. Fica à vontade. Obrigado a todos. Tem um escrito ali, não sei se tem... Não. O senhor do lado também depois quer fazer uma... Desculpe. Boa noite a todos.
analisando ali as propostas, em sentido de expansão, até o professor Edson falou, por que não fazer também uma expansão verticalmente, podendo ser proposta ali no plano diretor, aumentar a quantidade de pavimentos que possa subir? Seria mais ou menos essa uma ideia a ser discutida, assim, talvez no plano diretor futuro, né? Seria isso. Boa noite. Me chamo Eduardo, sou arquiteto urbanista. Primeiro eu quero parabenizar vocês aqui, que lembrou um pouco, estava até conversando com minha amiga aqui, lembrou a época das aulas de urbanismo. Então, pensando nas aulas de urbanismo, quando a gente analisava o plano diretor do município, Cruz Machado, como a gente era daqui, com os outros municípios, a gente via que de Cruz Machado era, na nossa opinião, muito mal feito, né? Muito ruim. E depois atuando, comecei a trabalhar aí em várias cidades do Brasil e vi que não é tão ruim assim, né? Tem municípios que são bem piores, mas o que muda desses municípios para o de Cruz Machado? É algo que foi apresentado aí, que é a gestão, né? Ele ser levado a sério. Então, tanto que a gente está aqui 16 anos depois do que ele foi feito. Então, é algo que tem que ser muito ponderado, né? Como que você vai atualizar esse plano diretor, as equipes, como que ele vai ser levado a sério, como que a sociedade vai entender ele, vai saber que ele é necessário, né? Então, são pontos que a gente precisa colocar muito, assim, que eu vejo que é o maior problema hoje, né, técnico, vou chamar assim, problema técnico do plano diretor municipal de Cruz Machado é isso, não é tão levado a sério. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Sejam muito bem-vindos. Acredito que realmente está mais do que na hora de a gente ter uma revisão desse plano diretor, e minhas perguntas vão encontrar isso daí. Não sou geógrafo, sou um projeto de geógrafo. Aqui nós teremos muita dificuldade pela topografia do nosso terreno, praticamente um fundo de vale. Será bem complicado, será um trabalho extenuante, para dizer o mínimo. Só que minhas duas perguntas vão num outro sentido. Primeiro, há quanto tempo estão em tratativa com o município de Cruz Machado? A Latos. Da realidade não são duas, não sou político, tá? Estou mentindo. Na realidade não são duas, são três. A outra pergunta é 6 anos sem uma revisão. Existe alguma penalidade para isso daí? Por parte dos gestores? A primeira pergunta tem como fundamento assim, ontem eu estive na sessão da Câmara e passou um projeto de lei em caráter de urgência. Então, se existe uma tratativa já há bastante tempo com vocês, com certeza vocês venceram uma licitação, houve toda uma programação, documentação, tudo, porque só agora a questão de um dia para o outro que isso vem à baila e isso é resolvido. E, com certeza, a terceira não seria uma pergunta, só uma indagação, com certeza vocês devem ter no site de vocês os municípios onde vocês implantaram ou revisaram isso. Você falou em Igrejinha, conheço lá, realmente uma situação bem delicada. Nossa, aqui não chega nem a 10% do que eles são. Obrigado. Não, perfeito. Vou responder essas 4 pessoas e depois a gente abre mais uma rodada. Então, transformação rural e urbano, né? Colocada. É um debate de todos os planos e a gente trabalha, como eu disse, muito no interior, com cidades pequenas, que são território rural. É um debate bem interessante de se fazer, vai ter seus momentos. A gente vai ter que definir. Se aquelas... o IBGE divide meio comunidade, se não me engano é isso, né? Comunidade é rural, distrito é urbano. Então, a gente tem... Aqui tem comunidades que já têm, talvez, alguma característica urbana. Vamos ter que decidir. Vamos mantê-la rural ou vamos transformá-la em urbana? Não é um debate que será feito sem a comunidade. Então, assim, é uma questão. Tem aquelas características todas urbanas, infraestrutura, luz, serviços. Podemos dar um passo adiante, entendendo que, transformando em urbano, tem suas potencialidades, começa a pagar IPTU, mas tem algumas desvantagens. Você não pode ter alguma produção primária. Posso ter criação de porco e galinha na zona urbana? Não pode. Então, assim,
É um debate importante de se fazer. Estará dentro do nosso debate essa transformação de rural para urbano e de expansão urbana. A gente não precisa expandir só continuamente. Daqui a pouco a gente tem um distrito a 60 quilômetros da sede, que ele já tem características urbanas, e a gente pode ali transformar ele num distrito, transformar de comunidade para distrito. É um debate muito interessante de se fazer. A gente faz. Muitas vezes acontece da gente ir com uma ideia e ser convencido pela própria comunidade que não quer se tornar urbana, não queremos ficar assim como estamos, porque daí muda porte de lote, né, o módulo deixa de ser módulo rural, a gente vai bater lote urbano em metro quadrado, não em hectare às vezes. Então, assim, são várias mudanças. É um debate bem sério a se fazer do ponto de vista de não podemos tomar uma decisão sem entender bem como é que funciona o território. As casas geminadas é uma questão de projeto. O plano diretor não debate tanto projeto. O plano diretor ajuda a conseguir financiamento para alguns projetos, mas assim, talvez não entraremos nesta tipologia tão específica de casa geminada. A gente entra assim, num debate de verticalização, acho que foi colocado por alguém aqui, né? Então, assim, quando a gente fala em expansão urbana, pensando em expansão em perímetro urbano. Mas quando a gente fala em densificação, a gente pode... Nem toda verticalização é densificação, mas a gente pode pensar que sim, se a gente ter, né, apartamentos menores e tal. Acho que sim, pode ser um debate, acho que o plano diretor atual é 4 pavimentos que podemos debater quantos pavimentos. Nós temos, enquanto método, não ser um liberou geral, vamos acompanhar, até porque eu acho que esse debate de verticalização induz muito o desenvolvimento dos bairros, então vamos pensar qual bairro a gente pode verticalizar um pouco mais, se tem esse interesse, é algo do debate, vamos ver. Não me parece que é de um planejamento urbano capaz de direcionar a dinâmica imobiliária, verticalizar para todos os lados, justamente a gente quer escolher onde verticalizar. Talvez na avenida, que possa liberar mais que 4 pavimentos. Estou dizendo assim, estamos começando agora os trabalhos, estamos começando os estudos agora. Que daí eu acho que já pega um pouco a quarta pergunta ali, deixa eu só ver. Não, primeiro ainda sobre o atual plano diretor, que tem a ideia de que era mal feito, depois se viu que é uma questão de gestão e tal. A gente também está conhecendo agora o atual plano diretor, né? Das conversas que a gente já teve acesso a ele, pegou ele, deu uma lida, das conversas que a gente teve agora. Assim, tem uma questão, talvez, ética profissional, que eu não vou falar, não vou dar um parecer tão enfático se ele é bom ou ruim, o atual plano diretor, porque pessoas... Mas me parece um plano diretor que tem todos os elementos, correto do ponto de vista de zoneamento e tal. Agora a gente tem que ver se ele funciona para vocês, assim, né? E daí é isso que a gente quer descobrir. Mas tu pega ele lá, tem todos os instrumentos listados, tem o zoneamento, tem os instrumentos, tem o regime urbanístico, então, legal, agora vamos entender se ele está sendo aplicado. Agora, isso já apareceu hoje. A gente tem um problema de gestão, e daí não entendo mal, não é da gestão atual, é um problema de gestão e de compreensão, talvez cultural, do plano diretor. Então, no Brasil, eu acho que é a Hermínia Maricato que diz, né, tem lei que pega e tem lei que não pega. Né? Então, assim, o plano diretor é uma lei, a gente tem que cumprir. E não é porque o município não tem a fiscalização mais eficaz que eu não vou fazer, entendeu? E a gente nota, não sei se é o caso aqui, mas em outros municípios, que é uma dificuldade enorme de fiscalização, o pessoal se utiliza dessa dificuldade e começa a construir sem seguir o plano diretor, lei que não pegou. Então, assim, é cultural. E talvez esse processo de planejamento e mobilização nosso sirva um pouco para entender culturalmente que o plano diretor não é uma lei do prefeito, não é uma lei dos vereadores, não é uma lei do Thiago, da Lattes Consultoria. Há uma lei de um pacto social que está pensando a cidade do futuro. Talvez não me beneficie tanto quanto eu queria, mas beneficia a cidade do ponto de vista do pacto que a gente está assumindo. É um pacto. Quando a gente faz uma negociação, um acordo, não é só eu que saio ganhando, o outro lado também tem que sair ganhando. Senão eu estou impondo a minha vontade sobre outra pessoa. Então, é um pacto, é uma negociação, é político do ponto de vista não partidário, mas assim, de interesses, de bairros com interesse diferente de outros bairros. Então, assim, vamos debater. Eu acho que o que importa é botar as cartas na mesa e a gente ver
para que lado a gente quer ir. Então, mas acho que sim, acho que a gente tem que fortificar a questão da gestão. É importante a questão da gestão. O que tem, de novo, não surgiu hoje esse debate aqui, mas o que tem de planos diretores que não funcionam, porque muitas vezes a visão técnica não é considerada, é a visão de um secretário lá, é a visão de um empreendedor lá que é considerada. O plano diretor é lei para todos, acho que tem que servir. Quanto daí a questão da nossa contratação, assim, a nossa licitação é toda pública, né? Eu acho que o senhor pode ver, inclusive, no portal da transparência. Se não me engano, o pregão foi 2 meses atrás, há 1 mês, 2, 3 meses atrás, 1 mês atrás nos chamaram para assinar o contrato. A gente iniciou, de fato, com o contrato assinado dia 5 de junho, em 1 mês até a gente organizar essa viagem. Assim. Então, entendo que há um atraso, eu acho que foi bem colocado que já se tem um tempo tentando fazer, uma questão financeira, há um atraso realmente do plano diretor, que eu entendi já desde 2017 está se tentando. Gente, daí aqui não passando o pano, nem conheço o sistema, é difícil, se não tem, é um financiamento que tem que ter dinheiro, tem que ter organização, termo de referência e tal. Da parte que nos chegou, né, eu recebi um aviso de licitação, participei da licitação, então, assim, nosso contato com a prefeitura, acho que não tem mais do que 3 meses, 2 meses, que a gente está trabalhando, entendendo que o primeiro contato é um pregão público, né, uma audiência pública, assim, né. Sim, está atrasado, mas, assim, eu não conheço, olha, posso estar... Eu não conheço nenhum plano diretor que não foi feito com atraso de 10 anos, tá? E olha que eu trabalho com isso. Porto Alegre está com atraso de 5 anos e não vai ser feito, não vai terminar esse ano. Então, assim, é um processo, o que acontece? É da vida política e até hoje a gente estava debatendo um pouco sobre isso, né? Para quem não está no dia a dia da administração política, venceu o plano diretor. Deu os 10 anos hoje, 2014. Tá, vamos abrir licitação. Espera aí, o plano diretor é uma peça extremamente técnica de se fazer. Tem que ter um termo de referência para guiar a contratação. Começa a fazer. Tem que fazer orçamento, 3 orçamentos. Eu respondo orçamento todo dia de plano diretor para o Brasil todo. Então, assim, do início, às vezes demora 6, 7, 1 ano, você perdeu o financiamento, tem que ainda juntar dinheiro. Então, assim, os municípios atrasam por causa disso. Claro, tem municípios que atrasou muito mais, mas eu não conheço nenhum município que queira atrasar uma revisão de 10 anos. Os municípios já estão ali sendo esgoelados por todos os problemas urbanos que surgem. Assim. Então, claro, tem municípios que atrasam mais, menos. Eu não conheço nenhum que não... Completou 10 anos, já estava lá com a contratação nova feita. Até porque depois que contrata, então a gente ainda vai demorar 1 ano para fazer, porque o plano diretor não dá para fazer da noite para o dia. Assim. Mas, enfim, acho que... vamos prever, talvez, até num sistema de gestão que tem algum alerta antes. Ó, daqui a 1 ano tem que ter um plano diretor novo, né, uma revisão nova. Mas são os tempos, às vezes, até da administração pública. Pega uma pandemia no meio. É um horror. Sei bem como é que é. Assim. A gente tem um plano diretor que dá diferente daqui. A gente ganhou a licitação, foi homologada a licitação, e a gente demorou 1 ano para nos chamarem para assinar o contrato. Por N motivos, porque o dinheiro via de uma empresa, sabe, aquelas coisas assim. 1 ano, a gente já achou que nem mais ia ser chamado para fazer aquilo pelo diretor. Assim, são tempos e tempos. Aqui até depois do pregão foi célere a contratação. E o nosso objetivo é esse. Ontem ainda falei em reunião, né? O maior prejudicado em atrasar esse processo de revisão do plano diretor, claro, o município, mas assim, financeiramente é a empresa. Quanto mais se atrasar, passou 1 ano e meio, a gente continua fazendo o plano diretor, porque a gente tem técnicos para pagar, então a gente tem interesse de fazer no cronograma. Claro que a gente não quer apressar, porque a gente acha que também não tem que fazer algo atropelado, vocês esperaram tanto tempo, né? Então não seria justo com vocês, mas assim, a gente tem um prazo, então às vezes a gente vai seguir, vai ser mais chato com o prazo, né? A audiência pública pode ser daqui a 1 mês, Thiago. Não, eu preciso que seja esse mês, porque esse 1 mês eu vou perder lá no final. Então, assim, nós temos interesse, porque é um contrato, um cronograma, a gente apresentou o cronograma. Mas acontece, às vezes vem um carnaval no meio, que atrasou uma audiência pública, isso tudo também a gente tem uma gordurinha para fazer. Assim, né? E também, do contrário, daqui a pouco precisa apressar um último mês ali para alguma questão, a gente está disponível também para fazer. É o nosso trabalho, assim, né? Do ponto de vista, eu ainda disse ontem para a administração, né? Contem com a gente para o que der e vier, assim, a gente tem um termo de referência, vai seguir ele, claro, tem um escopo contratado, mas assim, todos nós viemos da academia, do setor público ali na empresa, a gente é meio militante da pauta urbana, assim, então a gente tem interesse em ajudar nas soluções do município que a gente puder, podem contar com a gente.
É importante, é um termo de referência bem exigente. Assim, a gente faz plano diretor, de novo, em todo o Brasil, de São Vedelino, a gente fez o de Teresina, capital. Depois, daí o senhor perguntou também, tem no nosso site, mas eu posso enviar o nosso portfólio também, com todos os municípios que a gente realizou. É legal até para ver o que a gente fez nos outros municípios. Acho que fazer lei no Brasil não tem como esconder nada, assim, né? É bem transparente. Mas eu estava dizendo me perdi, viu? O termo de referência do Paraná Cidades. É um termo de referência que o Paraná Cidades criou para todos os municípios do Paraná, principalmente daqueles que o Paraná Cidades financia. E, assim, é um termo de referência, eu não vou dizer, porque mas é bem exigente, assim, exigente com a gente, exigente com muitos detalhes. Então, é um termo de referência confiável. A gente já aplicou esse termo de referência. Eu não tenho certeza, mas acho que foram 8 municípios aqui no Paraná que a gente fez com este termo de referência. Então, assim, a gente conhece ele bem, mas ele é um termo de referência exigente até para aplicação depois. Então, assim, por isso que a gente tem que também ir modulando, assim, né? A gente vai seguir o termo de referência, mas a lei tem que ver, tem coisas ali que talvez o Paraná pensou para cidades maiores, com mais população, né? Com mais dinâmica urbana. Mas é um termo de referência completinho, assim, vocês estão bem, do ponto de vista do que a gente tem que seguir contratualmente, vocês estão bem servidos, assim. Abrir para uma última rodada. Boa noite a todos. Quero, primeiramente, agradecer a presença de todos, em nome dos vereadores e de vocês. Mas antes, respondendo ao questionamento do nosso amigo lá, o munícipe, o que está tramitando nesta casa apenas é o Conselho Municipal da cidade, né, que é um conselho importante ser aprovado para ajudar vocês na elaboração desse plano. Então, é isso que está tramitando e não está mais em regime de urgência, está em regime normal. E um questionamento que eu gostaria de fazer para vocês, é um pedido de muitas pessoas e até de alguns loteadores, né, levantado aqui por mais um vereador, é com relação ao tamanho dos terrenos urbanos, né? Porque hoje, segundo o que a gente sabe, eles estão muito grandes, então a necessidade talvez de estar diminuindo o tamanho desses lotes para que as pessoas consigam adquirir mais e fazer os documentos. Às vezes a pessoa não consegue fazer um documento pelo tamanho do lote. Então, acho que isso é uma coisa importante e até para facilitar para as pessoas que, de repente, têm menos recursos, conseguir comprar um terreno e estar construindo. Oi, boa noite. Eu gostaria de que tivesse mais um olhar ali no pessoal ali do Dubai, por exemplo. O pessoal consegue, muitas vezes, construir e aí chega a hora de pôr água, luz, o pessoal não consegue. Aí tem que estar puxando o rabicho, digamos assim, de uma casa para outra. Aí vai na prefeitura, pede parcelamento de solo e a prefeitura não libera para a gente pôr, por exemplo. Também é complicado ali aquela área. Qual é a sua comunidade? Bairro Dubai. Mais alguém? Bom, eu vou responder essas duas questões, se tiver mais alguém, por favor. Quanto ao tamanho dos terrenos, né? É uma polêmica, né? Assim, a gente já sabe que aqui é 350 metros quadrados, tá? 350, enfim, mais de 300, né? É uma decisão, na verdade, esses pactos que a gente tem que fazer, né? Tamanho de terreno tem tudo a ver com qualidade de vida, com a dinâmica imobiliária, né? Então, são decisões que a gente vai estudar e colocar. O que eu posso dizer, enquanto economista urbano, assim, não há um vínculo direto pela literatura, pelas teorias, de tamanho e valor, assim, né? Porque daí diminui o valor do terreno, aumenta o metro quadrado, muitas vezes. A gente tem experiências em várias capitais quanto a esse sentido. Então, assim, temos que fazer um estudo quanto a isso e pensar. A gente tem casos de São Paulo, reduziu lá, permitiu fazer lofts de estúdios de 10, 15 metros quadrados. Bom, mas um metro quadrado é R$20 mil. Então, assim, tem que ter algum controle quanto a isso. Então, assim, não vamos pensar que diminui, porque nem sempre a dinâmica imobiliária segue esse parâmetro. Mas vamos pensar. Acho que tem que pensar. Sabemos que tem essa questão aqui, já nos foi colocado hoje, que temos lotes, talvez, como está aparecendo a questão aqui, muito grandes, e que a gente teria que diminuir a possibilidade deles para menor. A gente tem que ver o que é cabível para uma qualidade de vida aqui, entendendo a dinâmica mesmo imobiliária aqui. Leis federais permitem um
loteamentos muito menores, mas para questões específicas, pensando em ZEIs, pensando em habitações de interesse social, em talvez dinâmicas urbanas muito mais competitivas, né? Mas, de novo, aqui não estou tomando nenhuma decisão, estou trazendo que é um debate polêmico e que a gente tem que encarar e vai ter momentos da gente colocar. Já te passo a palavra. E a questão do bairro ali, né? Me parece que tem uma questão de irregularidade ali também, né? É uma questão também, é outra polêmica do nosso planejamento que a gente tem que encarar. Do ponto de vista, se a gente for ver dos direitos humanos e da qualidade de vida, ninguém pode ficar sem água e luz, né? Então, tem essa questão, mas tem uma questão do lado das concessionárias também, e de uma questão que ali teria porções irregulares ali. Não conheço, de fato, ali, eu sei que estou colocando de forma geral por que não estariam instalando, né? Então, assim, vamos avançar, ver o que é possível trazer para regularidade, assim, né? O que for possível, acho que a gente sempre tem que visar o que a gente pode aplicar uma regularização fundiária, um REURB, vamos pensar essas questões, se não for área de risco, se não for área restrita para uma legislação federal, isso tudo tem que ser colocado. Não conheço o caso específico, já vi num mapa hoje, acho que de risco, essa comunidade, mas vamos aprofundar. A questão é essa, porque me parece que é uma questão fundiária ali, né? O senhor queria complementar alguma questão, por favor? Também sou vereador. A questão dos lotes, do tamanho dos lotes que ele comentou, é 350 metros quadrados, né? Que está no plano, né? Então, se tivesse como diminuir um pouquinho esses lotes, para abranger mais lotes da cidade, e a questão é a seguinte, quando tem uma divisão desse lote por partilha, tem os herdeiros que o pai deixou para os filhos e essa herança vai ser dividida entre dois filhos, 3 filhos. E essas pessoas não conseguem documentar esse lote pelo tamanho do lote que vai sobrar para cada partilha. Então, essa questão acho que é polêmica e também tem que colocar no plano diretor para rever essa questão e para tentar ajudar esse tipo de espaço, do tamanho do lote, para poder documentar também. Tem vários lotes hoje que no centro da cidade tem partilhas e não tem documento, porque não consegue fazer documento pelo tamanho do lote. Tá? Então, eu gostaria que colocasse em debate no plano diretor também. Obrigado. Não, perfeito. É isso, o debate do tamanho tem a ver também com a questão da partilha, e depois se cria condomínios informais dentro, porque o lote tem mais de uma casa. Então, a gente sabe, é bem comum acontecer. E tem que ser colocado o debate, o que é viável fazer assim, né? Oi, boa noite. Nós representamos um dos loteamentos que estão embargados aqui na região. E eu queria saber se a gente vai ter alguma oportunidade de conversar com vocês em relação a esses loteamentos. Cada um tem seu caso específico. O nosso, por exemplo, já tem IPTU, muitos anos, né? A gente tem moradias já no local, tem água, luz, né? Água, não sei como que é. Tem água e luz, mas, enfim... Oi? Ruas, enfim. Mas é a questão justamente da relação do tamanho dos lotes também, que está embargado. Então, assim, alguns lotes que já têm construção, eles, enfim, já estão, acredito, pelo REURB, sendo consolidados pela metragem que já tem. Mas tem IPTUs que a gente já tem, na verdade, já são desde 2013. Saiu o IPTU no lado do nosso loteamento em questão. Então, assim, já todos esses anos a gente está esperando uma autorização da prefeitura para poder regularizar e até hoje a gente está esperando. Então, assim, em relação a isso, a gente vai ter uma oportunidade de conversar com vocês, especificamente de cada loteador, porque eu acho que todo mundo está interessado em, pelo menos, né, os loteadores, em resolver a questão própria, né? Tem mais alguém inscrito já? Então, eu de novo. Eu queria saber a respeito que eu falei a respeito de chácaras, que hoje é 20 mil metros quadrados, que consegue, até onde eu sei, 20 mil metros quadrados. Se eu estiver errado, alguém me corrige. Se é possível conseguir documentação com metragem a menos. E você falou a respeito, tipo assim, 60 quilômetros da cidade, se tiver uma ocupação. Que nós temos aqui no Paredão, estou representando ali o Paredão, que dá aqui em torno de 1.500 metros do centro, aqui, no máximo 2. Então, ali temos, acredito que mais, se for contar da entrada aqui até em cima, deve ter uns 200 casas.
E essa área ainda consta como rural. É aqui que eu quis me referir. E outra coisa, a respeito das casas germinadas. Eu não sei se eu estou certo ou errado, até o Noita aqui me corrija. É aquelas casas que se construiu lá, foi conseguida documentação ou não? Então, essa parte que eu queria saber. Porque até onde eu sei, parece que não consegue a documentação dessas casas germinadas aqui na cidade. Não sei se eu estou certo ou errado. Se eu estiver errado, alguém me corrija. Se tiver alguém que saiba esteja por dentro desse assunto. E acho que era isso a minha pergunta. Perfeito. Mais alguém? Senão eu já vou respondendo aqui. Daí a gente faz... eu vou dormir no município. Eu não tenho horário, mas também respeitando todo mundo. Vamos ir encerrando daqui a pouquinho. Mas, assim, estamos disponíveis. Sobre a pergunta de uma reunião específica, né? Acho que sim, não tem problema nenhum. É um tema candente aqui. Acho que tem que fazer uma reunião temática sobre isso, né? A gente não vai ouvir um loteamento apenas, porque eu já vi que diferentes loteamentos irregulares são por questões diferentes. Tem tamanho do lote, tem área irregular, tem área de risco, enfim, são diferentes questões. Cada questão é uma solução diferente. Então, sim, acho que podemos, daqui a pouco já é uma demanda. A gente trabalha, o Bruno apresentou, muito por oficinas ou por temas, ou por território, né? Então, vamos ouvir esta parte do território, ou vamos debater o tema de loteamentos irregulares, vamos debater o tema. Então, assim, a gente podemos marcar uma reunião temática sobre isso, no momento que a gente estiver fazendo o diagnóstico, para entender, e depois no prognóstico, para debater as soluções. Então, não tem problema nenhum. Acho que essas questões mais candentes têm que aparecer e que se bote dentro do processo de debate, assim, né? O que eu digo para a prefeitura e para todos aqui, né? Nós somos uma empresa contratada pela prefeitura. Nós não fazemos conversas paralelas. É sempre dentro do nosso processo de planejamento, assim, né? Então, não adianta ligar para a empresa, para o Thiago, para falar sobre um tema do plano diretor de Cruz Machado. Não, a gente vai marcar uma reunião com a prefeitura, com todo mundo, sentar em volta da mesa e debater o assunto. E sim, tem que debater. Assim, é um problema. Estes problemas urbanos, o plano diretor tem que tentar corrigir dentro das possibilidades, né? A gente tem que tentar corrigir do que for também de interesse da coletividade. Sobre as chácaras, eu não entendi o valor da metragem, mas entendi que tem esse valor porque é em área rural, assim, né? Então, assim, o parcelamento em área rural é diferente do parcelamento em área urbana. Então, talvez é isso que se coloque. O Bruno, do ponto de vista acadêmico dele, ele estuda um pouco essas questões, depois podemos até debater mais. Assim, o uso rural tem mudado muito, não é um uso só de produção primária hoje, entendendo plantar ou ter a pecuária ali. Às vezes é um turismo, às vezes é uma casa de campo, uma chácara. Então, assim, esses diferentes usos também têm mudado a forma da gente pensar um pouco os planos diretores, né? Então, talvez eu tenha necessidade de parcelar o rural menor que o módulo rural. São questões que a gente tem que trazer para o debate. Como fazer também para não descaracterizar o módulo rural dentro da zona rural sendo uma chácara, né? Então, talvez ali tenha que ser uma zona perirural, não sei que nome a gente pode dar, assim, né? Então, são questões, até ontem eu dizia para o grupo técnico, né? A gente, da nossa rede de profissionais, a gente tem o corpo mínimo, que o termo de referência solicitou, mas a gente vai buscando os arquitetos da nossa rede, ali, que trabalham diariamente com a gente, que tem mais afim com o tema. E o Bruno está um pouco aqui por causa disso, assim, ele debate urbano e rural, então, assim, é um tema que a gente coloca. Confesso, e daí não sei se o Bruno pegou a questão, eu não entendi muito a questão das casas geminadas, acho que a não aprovação ali não tem tanto a ver com a tipologia geminado, talvez por outras questões de fundiárias e de colocação. Não sei se tu quer. Eu acho que tem a ver mais o tamanho do lote do que a tipologia geminada, porque não me parece. Porque não me parece, eu digo a tipologia, o tipo geminado que tu cola uma casa na outra, que eu estou entendendo que é isso. No terreno urbano, se tu não tiver abertura, tu pode colar uma na outra e tu vai ter uma casa geminada, assim. Entende? Não, acho que não foi porque ela é geminada que não pôde. Não pôde por uma questão, talvez, do parcelamento ali, do tamanho. Porque teria soluções para ser geminada, assim, de ser aprovado. Claro, respeitando afastamentos, né? Me parece que teria soluções. No Brasil todo se usa, né?
Isso, mas daí tem a ver com o regime urbanístico daquela cidade. E que me parece que poderia ser aplicado aqui, independente da testada, isso, testada. Isso, mas daí o condomínio pode ser tem outras regras para o condomínio, não é a tipologia geminada ou não, né? O condomínio, a gente tem aquele terreno que pode ser fracionado daquela forma. Então, um dos debates que a gente vai trazer para cá também é esses grandes condomínios de casas aqui, né? Que é uma nova mercado que existe nessas áreas também periurbanas, mais afastadas. Mas daí entra, eu quero dizer assim, não é só a questão de ser uma casa grudada ou não. Respeitando todas as regras, poderia ser uma casa grudada ou não, né? A geminada, que eu estou entendendo que é isso. Outras questões que tem que ser vistas se está sendo colocado para esse caso específico. Mas daí, depois, numa conversa, a gente pode ver esse caso específico, mas não há uma proibição desse tipo, né? Isso, o que o Bruno está dizendo assim. Então, depois, no debate lá da nossa lei de parcelamento, se vai estar dentro ou fora do plano de reforma na lei, a gente tem que ver essas modalidades. Eu posso ter um parcelamento maior que um quarteirão, ou do tamanho de um quarteirão estruturador, e ter casas separadas dentro dele, através de um condomínio, de uma fração ideal, isso tudo. Hoje já existe uma lei de condomínios, então, federal, que muda um pouco a lei de parcelamento 67... que é de 79, 79, acho que é. Então, assim, tem avanços já legais quanto a isso e o município pode regrar para cá também, assim. Por favor. Bom, boa noite. A minha pergunta, na verdade, são 3 perguntas. Por favor. Nesse plano diretor aí consta sobre os passeios, que é responsabilidade da pessoa que mora. Tem que ser mudado. Na verdade, o passeio é público. Não tem que responsabilizar quem mora ali. Outra pergunta. Qual dos planos diretores que o senhor elaborou, qual foi os lotes menor que já conseguiu, sim, município do tamanho do nosso? Que o nosso aqui, 350 metros quadrados, ele pode constar no plano diretor que ele pode começar com uma medida, a partir de uma medida até tantos metros quadrados, um lote. Isso pode constar? A gente vai fazer por zona, né? Então, vamos pensar assim, o parcelamento também se dá por... Posso ter diferentes parcelamentos dependendo da zona, né? Então, posso ter zonas que permitam lotes maiores, zonas que permitam lotes menores. Então, assim, não precisa ser um unificado para o território todo. Então, acho que tem um mínimo padrão, digamos assim, mas a gente pode ter zonas mais periurbanas, mais periféricas, com lotes maiores, se for do interesse, né? De que ali se constitua talvez mais chácaras, né? Na zona urbana mais densificada, lotes menores, justamente para buscar densificar, entendendo que quando a gente está falando em 350, 360, que é a polêmica aqui, mas é o mínimo, né? A gente está falando do mínimo que hoje consta aqui. Mas maiores e diferentes a gente pode parcelar diferentemente a cidade. O que a gente vai, talvez o debate mais acalorado se dê. Qual é o mínimo que a gente vai decidir para algumas zonas? Tá, vamos supor assim que tem um loteamento que está embargado por causa da medida dos lotes. Tá, já foi vendido uns lotes com 250 metros, vamos supor, ou que seja com 300 metros. Está embargado. O que se faz no plano diretor para mexer nisso? Então, daí talvez não tenha muita escapatória agora aqui, né? Eu teria que consultar o que juridicamente a gente pode fazer com o advogado. Mas, assim, teoricamente, está embargado pela atual lei. Então, assim, tu quer fazer um loteamento novo, pela nova lei tem que entrar com o loteamento novamente. Estou dizendo assim, que vem na minha cabeça de primeira. Vamos ver se tem alguma solução jurídica, porque tu tem algo mais ou menos vendido dessa forma, que na nova lei tu vai querer se mudar, né, vender de outra forma. O que os planos diretores a gente faz, a gente toma esse cuidado, é ter um parágrafo todo lá daquelas disposições transitórias, o que fazer com casos que não estão adequados à atual lei. Então, isso a gente vai prever formas de adequar. Mas, de novo,
parcelamento, não sei se é tão simples assim. Vamos ver, eu não tenho resposta para tudo, né? Mas me parece que é uma situação bem peculiar, porque daí tu vai ter metade de um loteamento embargado já com algumas casas vendidas a um tamanho, daí daqui a um ano vai ter um novo plano diretor que talvez permita um outro tamanho. Me parece mais simples seria o quê? Os novos loteamentos têm que seguir a nova lei. Os antigos seguem o plano diretor vigente naquela época. Mas vamos supor que já tinha um loteamento... A não ser que tu entre com outro processo e parcele novamente. Né? Já tinha um loteamento, sim, com uma medida de lote. Aí mudou a lei. Entendi. Já mudou a lei. Ele não chegou a ser regularizado totalmente. Estava medido os lotes, mediu. Aí mudou a lei. Aí o que você faz agora? Eu entendi a situação, que eu estou respondendo, senhora, que talvez eu não tenha resposta agora. Mas assim, é uma situação sui generis. Se era um loteamento que não foi aprovado, não devia ter sido parcelado, digamos assim, né, loteado. Então, tem que entrar com um novo projeto para a nova lei. Né? Teoricamente é assim, a lei vai ser aprovada, digamos, com sorte a gente entrega em maio, em junho ela é aprovada de 2025. Tudo que veio antes, isso que normalmente a lei bota lá, ela tem um ano para ser, ou 6 meses até, normalmente os meses é mais a ver com a prefeitura se adaptar à nova lei, né? Mas transições, disposições transitórias, essa lei entra em vigor em 3 meses. Então, junho, julho, setembro do ano que vem vai ter a lei nova. O que é antes, lei atual. O que é depois, lei nova. Isso. Então, assim, talvez se há essa polêmica hoje no município e tenha expectativas desse nosso processo de debate que possibilite um pouco de um parcelamento um pouco menor, né, um lote um pouco menor, segure para dar entrada para o loteamento. Agora, o que já passou, daí é que eu entro. Está embargado, bom, então para regularizar talvez tenha que parcelar da forma nova depois do plano de... Isso tudo, vamos ver. Eu não sei te dizer o caminho agora. Acho que tem que esperar um novo projeto para quando o plano diretor novo estiver vigente. Porque o atual... O que eu quero dizer assim, ó, não, de novo, estou conhecendo o atual plano diretor, mas o novo plano diretor não é porque a gente está trabalhando sobre ele que ele deixou de existir. Ele ainda existe, ele ainda é lei, e temos que seguir esta lei. Concordando ou não estou fazendo juízo de valor aqui se é bom ou ruim, mas ele é a lei vigente hoje no município. Os vereadores votaram nessa lei, ela é vigente. Nesse processo de 15 anos, acho que deu mais ou menos, vimos que talvez não fosse melhor. Legal, a nova contratação está debatendo sobre isso, mas a lei ainda é vigente. A lei está valendo ela. Até terminarmos, e a nova lei, os vereadores votaram uma nova lei que substitui a lei atual, né, que revisa a lei atual de 2008, com as suas disposições transitórias, que ela entra a partir de setembro de 2025, a lei atual ainda é vigente. Para tudo, para altura, para parcelamento, para área que não pode zonear, área que não pode ter indústria, a lei atual vai ser vigente até terminarmos o nosso processo. Não é até terminar os nossos processos de revisão, é até os vereadores votarem. E que pode demorar mais, e não tem problema. Quero dizer assim, sei que tem pressa, mas assim, daqui a pouco os vereadores vão demorar 1, 2, 3 meses em debate. Talvez não, e daí convido vocês a participarem do nosso processo de revisão, como estão participando, para tentar votar o quanto antes, né? Porque o que acontece? Às vezes os vereadores não estão participando do debate, quando chega na casa, com todo o direito, querem estudar a pauta. É uma pauta polêmica, daí demora um tempo mais para aprovar. Mas pensando melhor, vão aprovar no mesmo mês que entregar. A lei não entra em vigor. Normalmente, a gente dá um tempo para a lei entrar em vigor, para a prefeitura se adaptar, para o novo sistema de gestão poder ser colocado em prática. Então, vamos pensar, na melhor das hipóteses, é uma lei para setembro, outubro de 2025. Tipo que nós precisamos, então, que regularize, esses lotes que sobrou de 350, que tem menos de 350 metros, sim, que tem 350 metros, que precisa repartir em 2. Nós precisamos que conste no plano diretor que possa ser repartido. Né? Isso é um pedido que vem toda semana nessa casa aí, que isso aconteça. E também que diminua no plano diretor o tamanho do lote, não 360 metros, 350 metros quadrados, que comece do mínimo até chegar lá nos 360 um lote. Pode ser feito isso? De novo, eu fico em dúvida do que já foi aprovado ou embargado, senão tem que entrar com um projeto novo.
Tá, fico em dúvida. E é dúvida mesmo. Eu acho que... Os lotes que foram constituídos Isso. antes da lei de 2008, tinha uma outra de 2008 para cá. Isso. Tá, não, perfeito. Isso. Perfeito. Isso. Não, perfeito. Acho que... Isso. Não, perfeito. Talvez o caminho não seja através da atualização, revisão do plano diretor, e sim faça uma reurb de interesse específico quanto a essas questões. Entende o que eu quero dizer? Assim, o atual plano diretor não pode retroceder a uma decisão já tomada, inclusive já encaminhado o projeto, né? Então... Exatamente. Mas, assim, é uma polêmica, mas já entendi a demanda, né? De novo, você tem uma demanda de diminuir. Está anotado, não estou dizendo, não estou me comprometendo aqui que vai ser feito, porque temos todo um debate ainda para fazer, mas é uma demanda colocada, claro. Claro, claro. Não, vamos ter outros momentos oportunos, assim, para tomar essa decisão. Agora, talvez o caminho seja uma reurb de interesse específico para regularizar esse loteamento específico que já foi feito fora do padrão, né? Tem uma... Tem que... Daí, assim, tem que ver as alternativas jurídicas. Por isso que eu digo, inclusive, durante esse processo, podemos ver algumas questões que podem ser trazidas. Eu, agora, não saberia dizer qual o melhor caminho. Boa noite, eu tenho uma pergunta também. Faço parte aqui da equipe de vereadores da legislatura. Bom, até que momento a equipe técnica formada por funcionários da prefeitura vai atuar? Desde o início até o final do plano diretor? Né? Se é dessa forma, temos aí eleição, temos de repente uma possível troca de governo, de gestão, né? E então de que forma isso funcionará? Será que não seria melhor essa equipe técnica ser composta só por funcionários efetivos? Porque pode ter funcionários contratados e pode ser que a partir de janeiro já não estejam mais, né? Isso bagunçaria talvez a questão da formalização do plano diretor, porque entrariam pessoas novas que não teriam o conhecimento de como iniciou, né, de certa forma. E também outra questão, né, onde você disse que é importante que os vereadores participem, né, das reuniões. A gente pede aqui, né, que sejam comunicados os vereadores, porque foi comunicado, acho que nessa primeira reunião, 1 ou 2 só, e nós somos em 11 aqui e não sabíamos, né, dessa primeira reunião. Então, se possível, comunicar sempre os vereadores quando vai ter a reunião, porque aqui temos questões, né, de oposição que a gente nunca é comunicado. Então, esse é o pedido e essas são as minhas perguntas. Não, perfeito. Eu acho que assim, a tua preocupação quanto à equipe técnica pode ser, né, porque é um cargo de confiança, que agora vai mudar o governo, mas pode o cara se exonerar e trabalhar em outro município e ter que ter outro engenheiro aqui. Então, a equipe vai mudar. Não tem nenhum processo de plano diretor que eu fiz que essa equipe técnica municipal, durante o processo, não mudou 1, 2, 3 vezes, e às vezes é um engenheiro super importante que estava super no debate. Já aconteceu de ser o engenheiro que estava há 30 anos no município e durante o nosso processo ele se aposentou. Então, assim, acontece, é do processo, um processo longo, a gente tem pessoas... O que não se pode perder, e para isso que tem método e metodologia, é o histórico do que está sendo debatido. Então, nossas reuniões têm pauta, nossas reuniões têm histórico de decisões, tem atas, tá? Para aquele que novo entrou, daqui a pouco uma contratação nova da prefeitura, não estou nem entrando no caso de cargos de confiança, entre sabendo o que foi. As reuniões, elas têm um cadeamento lógico, elas... é muito ruim, daqui a um ano, a gente está retrocedendo decisões que a gente tomou há 10 meses. Porque é preciso avançar. Né? É preciso avançar. Então, mas isso é documentado. Isso é, inclusive, a gente já fez a solicitação hoje. De alguma forma, a gente tem um espaço no site da prefeitura para também deixar esses momentos mais públicos. Tem dentro do... Então, isso da equipe técnica. Eu entendo a sua preocupação, mas, assim, é um pouco do jogo. Né? A gente está iniciando o trabalho em julho, em outubro tem eleições, eu nem sei como é que vai ser as eleições aqui, em janeiro a gente vai continuar fazendo trabalho. Então, assim, por isso que tem que ter essa visão um pouco suprapartidária, e assim, mas assim, é ótimo que engenheiros concursados, eu sei que não tem arquitetos, mas o pessoal concursado, o staff da prefeitura, faça parte permanentemente, mas
não é o fim do mundo se tiver que trocar 1 ou 2 nomes. Inclusive, a gente propõe na nossa metodologia a participação do conselho, que a gente sabe, que eu acho que é a polêmica então, que o levantou. Né? Ao começar esse trabalho, a gente solicita que tenha um conselho que acompanhe, e se viu que o conselho atual, conselho da cidade, não estava o decreto, não teria que ser lei, enfim, talvez foi esse o regime de urgência que se tentou, entendo, assim, né, de novo, não entro nas questões políticas municipais, assim, né, mas eu acho que foi isso que tentou se aprovar, está se buscando aprovar, para a gente ter um conselho que acompanhe. Em alternativa, já foi feito, traz conselheiros de outros conselhos que tenham a ver com o tema e trago, assim, não precisa ser um conselho instituído, tem que ser pessoas interessadas com o tema que se comprometam a ficar até o final do processo, acompanhando justamente pela mesma questão. Não ficar trocando o tempo todo da pessoa a cada reunião tem que explicar tudo de novo. Agora, acontece, de novo, eu já participei de planos que a cada reunião tinha um cara novo, um gaiato novo, e daí tu tinha que resgatar um pouquinho da reunião anterior, explicar. O que não dá é começar a retroceder muitas medidas. Mas por isso também que as decisões do plano diretor têm momentos específicos. Então, a nossa metodologia não é toda reunião a gente decide tudo, né? Não, a gente constrói um diagnóstico, a consultoria vai para Porto Alegre, traz alternativas, avança, é isso aqui, ok, avança mais um pouco, isso aqui, depois do terceiro avanço, vão para uma audiência pública. Dali estanca, dali não retrocede mais. Então, é uma construção tranquila. E assim, o que vale é a opinião de vocês. Assim. Eu já tive que fazer a audiência pública apresentando uma decisão de que não era o que a consultoria achava melhor, mas é o que o grupo técnico, esse conselho, ETM, decidiu para apresentar para a audiência pública. Não tem problema nenhum. Apresentei igual a proposta. Tipo assim, é um processo participativo. Assim. Claro que a gente tem um know-how, uma expertise, experiências diversas, a gente debate com o diretor, com o Ministério Público, com o executivo de vários, então tem coisas que a gente às vezes bate o pé para não dá, não é o melhor, não é, tá, mas eu quero. Então tá bem, foi decidido no grupo, tá bem, eu vou apresentar isso na audiência pública, não tem problema nenhum. Agora, o que não dá é a gente ter um compromisso com a legislação. Então, eu sempre digo, eu dou uma aula na graduação sobre formulação de planos diretores, né? A pessoa formada, quando o Bruno assinou nosso contrato de fazer plano diretor, ele tem que fazer uma RRT, é uma registro de responsabilidade técnica. É que nem a ART dos engenheiros, a anotação de responsabilidade técnica. Lá, quando diz que ele está fazendo um plano diretor, tem uma caixinha que ele marca lá, que estará respeitando todas as normas técnicas e a legislação vigente no país. Então, assim, eu não posso fazer um plano diretor e dizer que eu posso construir numa APP que não é descaracterizada como APP. Não é que eu não queira. Eu entendo, inclusive, que às vezes a prefeitura está dentro de uma APP em muitos municípios. Mas existe uma lei federal que eu tenho que seguir. Então, o plano diretor nunca pode ser menos restritivo. O plano diretor tem que seguir a legislação que existe no país. Tem que seguir o Estatuto da Cidade. Eu posso não debater tal tema no plano diretor. Cara, pode ser o tema mais chato do mundo, mas se está no Estatuto da Cidade, eu tenho que debater. Porque eu sou um profissional que eu tenho uma responsabilidade técnica quanto àquele trabalho. Então, assim, tem questões que, às vezes, é distante de quem não está na área no dia a dia, mas tem questões que não tem como passar o regime de leis que existe no Brasil. E ele tem uma regra clara. Federal, estadual, um não pode ser mais restritivo que o outro, e assim vale, ponto final. Tem soluções? Bom, daí tem caminhos a se fazer, mas dentro do plano diretor eu tenho que seguir as normas estabelecidas, e não é para uma, eu digo para os alunos daí, né, vocês podem ser até contra alguma, sei lá, função social da propriedade, que é polêmico, né, daqui a pouco a função social da propriedade diz que aquela casa ali é um patrimônio histórico do município e eu não vou poder fazer nada naquela casa ali. Pode ser a casa dos meus pais, eu posso desgostar, mas se tem tombamento, eu tenho que seguir, e assim, não é por uma questão de gosto, é uma questão que existe legislação, existe plano diretor, é uma lei que tem que seguir outras leis, né? Então, assim, mas isso é bem tranquilo, a gente vai expondo durante o processo, assim, não tem muito... eu posso parcelar menos do que a lei federal, né? Não pode. Assim, existe uma lei federal que diz qual é o parcelamento mínimo no Brasil, né? Assim, então, a gente tem que seguir esse parcelamento. Então, tem várias restrições que já são dadas, o que eu quero dizer. Restrições de
produção de conteúdo técnico, assim. Então, que a gente vai seguir. E não tem problema, a gente vai mostrar, sempre vai ter o vínculo, né? Ah, daqui a gente não pode avançar. Por quê, Thiago? Ah, porque a lei estadual de vocês, daqui a pouco é uma lei estadual, não estou nem falando em... Como a gente trabalha no Brasil todo, às vezes eu não estou habituado direito a ler, mas tem leis estaduais aqui que daqui a pouco obriga a ter o PAI, é uma questão, né? Tem que ter PAI aqui, tem que ter o plano de ação e investimentos. Então, outros planos diretores têm PAI, no Brasil todo não tem, mas aqui tem. E por quê? Porque tem legislação, é como consegue financiamento pelo Paraná Cidades, está correto ter, a gente vai fazer. Vou pedir assim, ó, na fala do vereador agora, quem quiser se inscrever já vão ser 9 horas, então, para o pessoal conseguir, hoje tem futebol não, né? Hoje é terça. Para o pessoal ver aí a sua novela, descansar também, peço na fala do vereador, quem quiser, levanta a mão, a gente permite todo mundo que quer falar se inscrever e depois eu faço o encerramento. Boa noite a todos. Pessoal da Latos, aqui a gente agradece, né? E pede a participação de todo o pessoal, como nós começamos bonito aqui. E, igual o vereador falou, de repente amanhã depois vai trocar secretário, vai trocar vereadores, vai trocar de repente prefeito, vai trocar alguém, mas que sempre em busca de um Cruz Machado melhor. Então a gente está aqui para ajudar, nós como vereadores até dia 31, vocês podem contar com, né, com a casa, com a gente, com o que for melhor para o Cruz Machado. E nesse primeiro momento a gente pede também que vocês, nós, olhem por esses loteamentos, né? Porque todos nós, vereadores, cobrados antes nas eleições, e com certeza os futuros vereadores, os futuros candidatos vão ser cobrados iguais, né? Todos o que vocês já falaram aqui, tentar sempre ajudar, né? Nós tentar simplificar e não, às vezes, né, complicar. Claro que tem as leis, como você mesmo falou, que a gente não vai poder passar por cima de vocês, mas o que vocês, né, puder, a gente agradece e está sempre junto aqui, tá bom? Obrigado. Primeiro, é dito que pede-se a participação dos munícipes, da sociedade civil organizada. Formam-se comissões, e o colega ali levantou uma dúvida bem interessante. Não estou paritária a comissão, não estou nem falando dos indicados pela prefeitura. Comissão formada na Câmara. Daqui 6 meses, 180 dias, hoje é dia 2, vamos arredondar essa conta, 180 dias, existe a possibilidade de troca de toda a comissão. É sei lá, um acidente de percurso? Mas a gente está sujeito a isso daí também. No Rio Grande ninguém esperava aquilo lá e aconteceu. Então, de repente, como o colega bem disse, o rapaz ali bem disse, compromissos para assinar para não sair dessa comissão. Outra forma de formar essa comissão não é da Latos. Tá? A Latos só vem e pega o jogo andando. Mas é para a própria Câmara Municipal pensar nisso daí. Nós temos 11 vereadores, não, espero que não, porque aqui tem gente qualificada, mas pode ter 11 vereadores diferentes daqui a um ano, daqui 6 meses. Então vamos repensar essa situação. É a minha sugestão. Perfeito. Mais alguém está inscrito? Então, para encerrar, novamente, né, eu acho que se podemos tirar um tema dessa audiência é a questão do tamanho dos lotes. Tá anotado, é para isso mesmo, essa audiência é para pegar as primeiras expectativas. Quando é que vamos decidir sobre isso? Olha, provavelmente só em janeiro do ano que vem, quando a gente estiver na etapa propositiva. Mas tem que aparecer em todo o diagnóstico essa questão, como já está aparecendo aqui. Sem problema nenhum. Aqui parece que eu estou negando esse debate. Não estou. Tem que ter este debate. Assim, estou me comprometendo aqui a gente fazer este debate, decidir sobre o tamanho de lotes. Assim. Eu e o Bruno, hoje, em discussão, temos divergência do que a gente acha ideal. Não vou dizer quem acha que pode ser mais ou menos, para vocês não brigarem com a pessoa, mas a gente tem divergência. Né? Cada um para um lado, e não tem problema nenhum. Não tem que pese tem estudos técnicos, né, acadêmicos sobre, acho que cada situação é uma situação. Volto à questão assim, do conselho, então. Né? Vamos lá. Primeiro, de novo, eu acho que tem que... Eu enfatizo porque eu não já tem longa data nisso. Assim, né? Temos método. O método é, se trocar todo mundo da ETM e trocar todo mundo do conselho, esse que querem fazer mais participativo, irá se interromper o plano diretor? Não. A gente tem uma metodologia que a gente aplica, o pessoal que chegar novo vai ler o que a gente avançou e trocou. A gente não pode ficar sujeito a trocas assim, porque a gente tem um escopo de trabalho, tem uma...
Só que eu acho que tem daí uma confusão. O que está se buscando aqui é a aprovação da lei do Conselho da cidade. Não tem nada a ver com os vereadores. Tá? Assim, não é os vereadores que farão parte do Conselho. Não, os conselhos aqui no município devem ser tripartides, né? Comunidade, governo e associação. Normalmente é assim, gente técnica. Normalmente até os conselhos da cidade tem pessoal mais engenheiro. Então, assim, é só para limpar o meio de campo. E igual, a gente vai continuar fazendo o plano e as pessoas interessadas, a gente pode criar ali um grupo de interesse que tem uma... A gente já teve planos, esse de Igrejinha mesmo, tinha um grupo de interesse mais expandido, que a cada mês a gente prestava contas e debatia algum assunto. Assim, para nós, normalmente é o contrário, as pessoas não querem participar. Então, a surpresa da participação, para nós, é super bem-vindo. Quanto aos vereadores, vou te dar uma certeza, vai mudar. Não sei se vai continuar os 11, ou muda para os 11 iguais, ou troca os 11. A lei vai ser aprovada por outro corpo, ou o mesmo corpo, mas assim, por uma nova legislatura. Porque ela não vai terminar até 31 de dezembro desse ano, não vai. Então, o nosso cronograma vai até ano que vem. Então, me parece que é um papel muito mais da população do que do nosso debate. Vocês escolhem os representantes de vocês e sabendo, então, né, fica a tarefa de quem vai votar em outubro esse ano, que os representantes do Legislativo terão uma tarefa no que vem, votar o plano diretor. E pode chegar o plano diretor na Câmara e eles abrirem todo um processo de participação novo que não tem problema nenhum, já aconteceu, e muitas vezes até já aditivaram o contrato para nos chamar para debater esse... Então, assim, é um outro processo de assim, não pode respeitar o processo feito até então, mas a Câmara tem a sua autonomia e vai ser outra legislatura. Então, assim, vai ser outra. Saibam que em outubro, eu digo, porque em Porto Alegre vai acontecer isso também, né? Onde daí eu talvez tenha interesses mais como cidadão do que como técnico. Eu não faço plano diretor em Porto Alegre, a gente não faz planejamento lá em Porto Alegre. Eu, quando votar no meu vereador em Porto Alegre, na minha vereadora, no meu prefeito ou na minha prefeita em Porto Alegre, eu sei que o vereador terá a função em 2025, que em Porto Alegre vão votar o plano diretor em 2025, de votar o plano diretor. Então, vou pensar nisso quando eu for votar. Eu tenho interesse e vou votar nisso. Então, acho que é importante vocês... Né? O conselho não é dos vereadores. Os vereadores iam votar a lei do conselho. Sim, a população, sim. O conselho existe, então, só para daí uma questão mais teórica, né? Existe conselho de habitação, conselho da saúde, conselho de educação, conselho da criança e adolescente, conselho da mulher, conselho do idoso. O método de conselho é um método participativo para várias instâncias de gestão nos municípios. Até em municípios pequenos que a gente fala... Sabe, aqui deve ter 12 conselhos, pelo que a gente falou hoje. É muito conselho para... Mas, assim, é a forma de participação. Então, vai ser votada uma lei do conselho. Peço que quem tiver interesse busque participar, vai ser de nosso interesse. E podemos não reduzir só a participação no conselho. Podemos... Gente, mais participação é melhor. De novo, com método, seguindo os passos que a gente tem, porque a gente tem que fazer um documento técnico, tem que entregar. A gente só tem a agradecer a participação. Então, para encerrar, eu vou deixar o senhor falar para encerrar. Por favor. Abriu, fechou, tá certo? A gente tem 4 audiências, uma em cada etapa. A gente termina as etapas sempre com uma audiência pública, né? Então, contando a primeira, de mobilização, primeira audiência pública é essa. Essa etapa é pessoal, estamos fazendo o plano diretor. É esse o recado. Segunda audiência, quando a gente terminar o diagnóstico, essa parte que a gente faz uma leitura do território, que a gente vai dizer como é que a gente está enxergando a cidade hoje. Então, isso aí está previsto para ser novembro, dezembro. Uma terceira audiência, que a gente vai trazer as proposições para o plano diretor, a parte estratégica, os instrumentos. E uma quarta audiência com as minutas daí, finais. Confesso que é uma audiência que eu menos gosto do ponto de vista que a gente vai estar lendo artigo e leis, assim, é meio chatinho apresentar ela. Eu gosto de apresentar mapas, falar de estratégia e tal. Quando a gente está lá, artigo 1º, vai ter... Então, mas como é lei, né? Tudo isso que a gente está falando aqui tem que virar o juridiquês. E a gente vai fazer, está prevista essa audiência junto com os outros códigos e planos. Então, são essas 4 momentos mais públicos. Mas, assim, vamos ter oficinas temáticas, já temos um tema escolhido aqui, e regionais. Vamos ter reuniões participativas para outras questões que a gente queira. A Câmara querendo nos chamar, a gente apresenta para os vereadores a estágio que a gente tem. Então, assim,
tem um plano diretor que a gente está realizando em Minas Gerais, que a cada etapa a Câmara nos convida, nos chama. A gente sempre encaixa com uma vinda que a gente já tem, para não precisar fazer uma outra vinda não prevista, mas a gente encaixa e tem assim, ó, de novo, a gente tem a maior vontade de fazer esse debate para nós, quanto mais público tiver. Então, sempre que a Câmara quiser nos chamar, abrir espaço para a população, nos chama, a gente vai aproveitar, fazer uma... Ó, estamos nessa etapa de planejamento, estamos aqui, estamos decidindo sobre isso, vamos ouvir as opiniões. Para nós é isso, pessoal, não tem muito segredo, assim. Não é um plano feito em segredo. Agora, claro, ele segue um ritmo, a gente trabalha, produz conteúdo e vai apresentando eles, né? Isso, então, agradecer imensamente, fomos até às 9h11, 9h11, passamos um pouquinho do nosso horário, mas quero agradecer a participação. Já vi que vão nos dar trabalho no bom sentido, então, assim, venham, debatam, estamos totalmente disponíveis a esse debate, tá bem? Obrigado, pessoal.